Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tito Talks. Hoje eu tenho um convidado muito especial que tem muitas histórias de superação para contar para vocês e compartilhar com vocês, para você que deseja mudar de vida, para você que de repente está precisando ter um start, aquele gatilho que te falta para que você possa tomar algumas decisões e mudar a sua vida, né? A parte mais incrível de tudo isso é que eu tô sendo rodeado de pessoas assim, né, que conseguem fazer essas coisas incríveis. Tem amigos meus, nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravar o programa e tem muitas coisas em comum, né? Então quero compartilhar isso aí com vocês porque eu tenho certeza que muita gente passa ou já passou por isso e às vezes não só necessariamente só um assunto, mas também o outro. Então esse bate-papo ele vai ser muito legal, tá bom? Antes da gente começar, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, manda esse bate-papo pros seus amigos e comenta aqui embaixo um pouco da sua história e o que vocês acharam. E eu também quero agradecer os nossos patrocinadores. Temos aí, ó, cadê? A Redragon aqui, ó, esse é o QR Code com a minha seleção Redragon para vocês. Tem teclado mecânico a partir de R$150 e todos os tipos de periféricos para o seu computador. Mas não tem só periférico para PC não, né? Tá? Tem assim, cadeira, tem, que mais? Monitores, tem muita coisa. Então, acesse esse QR Code que você vai encontrar a minha seleção dos produtos que eu deixei separadinhos para vocês aí, tá? O nosso outro parceiro também é a Kaspersky. Se você ainda não tem nenhuma solução antivírus, eu recomendo que você adquira a sua aqui, ó, usando o cupom TITUTEC, tudo maiúsculo, fica muito mais barato que, por exemplo, qualquer serviço de streaming de áudio que normalmente o pessoal gosta de assinar por aí, para você ficar protegido. Você pode usar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu PC, porque essa licença ela é para mais de um dispositivo. Existe um dispositivo único, mas não compensa. É melhor você pegar pelo menos para 3 dispositivos e usar no seu celular. Inclusive, eu compro, por exemplo, a versão intermediária, que ela vem com VPN, que não tem limite de uso de dados, é super seguro e, como é que eu posso dizer para vocês, rápido também, né? Porque o VPN não adianta ser um VPN lento quando você vai precisar fazer essas conexões. E por último, nós estamos aqui tomando um cafezinho, daqui a pouco você vai ver o cafezinho do convidado aqui também, ó. Cafés Bajo, cupom de desconto. QR Code vai levar vocês para a loja da Bajo e o cupom de desconto garante aquele desconto maravilhoso para um café especial para todo mundo aí, ó. Mas principalmente para quem passou dos 30 anos de idade e não consegue tomar mais de 2 cafés por dia, que dói o estômago, esse não dói o estômago, isso aqui tem todo tipo de sabor, coisa boa, tá? Coisa fina pra você ter o melhor. João, muito bem-vindo. Fala, meu querido, bom demais. Prazer te poder te receber por aqui. Opa, hoje igualmente. O papo vai ser muito bom, já tava conversando off-stage aqui, ó, off-gravação. Quero muito poder ouvir a sua história, se apresenta aí pro pessoal pra gente começar. Fala, meus queridos, aqui é João Pedro Frutuoso. Hoje eu ocupo o rank 3, né? Top 3 do Brasil aí na PlayStation Network de troféu. 18, ali fica variando, né, aquela briga, né, 18 a 12 do mundo ali, né, então da parte do game ali avancei bastante. Hoje eu ajudo a rapaziada a encontrar um caminho de propósito, né, voltado pra tríade, né, que é corpo, mente e espírito, e creio que eu posso estar servindo vocês aí através de um papo descontraído aqui com o Tito. Então é sobre isso, a gente tem que sempre buscar a evolução. E uma das melhores formas de a gente honrar a Deus é ser excelente em tudo aquilo que a gente rela, né? Coloca a mão e põe os pés onde a gente pôr, a gente toma posse daquilo, né, meu amigo? Então, tem a parte do nosso corpo também ser o templo do Espírito Santo, e com você toda tem uma certeza. história muito boa, né? De bons tratos depois com o seu corpo, depois de tudo que passou. Eu quero muito que você conte isso aí pra nós. Claro. Além de tudo, ele é gamer também, viu? O pessoal gosta de jogar um joguinho aí, ó. Eu vi que você foi só anunciando coisas do game aí, eu falei, não, vamos falar dessa parte do game também, que foi, eu acho que a minha vida já começou, assim, em alta performance já nos games, né? Desde menino, assim, eu sempre fui uma pessoa muito compromissada com aquilo que eu gosto, né? Então eu sempre amei games, né? Como um bom ex-obeso, né? Eu também tive essa fase. Como um bom ex-obeso. Aí eu avancei, né? Bati recordes mundiais de, por exemplo... Quando que você começou? Quando que você Cara, E foi com o quê? Foi console, computador? Não, o primeiro videogame que eu tive foi um Game Boy, né? Nossa. Um Game Boy, bem das antigas. E Isso aí é raro. jogando Pokémon e tudo tal. Depois eu passei pro PlayStation 1, fui pro 64, Nintendo 64 também. Desculpa, quantos anos você tem? Hoje tô com 29. Você pegou só as coisas boas, o creme do verão, porque isso é da ouro, minha né, época. Época ouro. Isso é da minha época também. O primeiro Mega Drive, 4 anos de idade, Super Mega Nintendo. Drive eu não joguei. Não chegou a jogar? Não, eu não tenho joguei. até hoje, tem até o Mega Meu? CDs. Tenho. Eu também tenho essas piras de coleção, cara. Eu gosto Eu disso gosto de aí. colecionar pra caramba. Tem desde o gosto. Play 1, tudo certinho lá.
Aí eu tive o 64 com o 007, foi o primeiro Ó. jogo de FPS que eu joguei. Aí sim. PlayStation, depois PC e acabou. Mas Sim. você pegou muita coisa boa. Não, eu peguei, cara. Peguei o Black do Play 2, né? Assim, né? Agora, Call of Duty foi o que mais me chamou a CODzinho. atenção. É, o CODzinho ali, né? O MW2, o próprio MW1 antes, né? Não esse agora do Warzone. Mas eu comecei, cara, Game Boy, depois eu fui avançando essas casas, né? Aí eu teve a era do celular, né? Que estourou quando todo mundo jogava as coisas mobile, né? Então, naquele. O Temple Run, que foi o primeiro que eu. Nossa, sim. Nossa. Temple Run, aquele que é. Isso é 2011. É, essa faixa aí. Que foi antes do Subway Surf, né? Que foi. Sim. Depois estourou mais, né? Então o Temple Run. No 1 eu bati o recorde brasileiro, né? Top 1. E no 2 eu bati o recorde mundial, que era 150 milhões de pontos. Pra quem jogou, sabe que é muito ponto. Nossa senhora. Só que acontece, né? Aí os caras, eles criaram hacks, né? Em menos de 2, 3 dias, o rank atualizou com os cheatados, entendeu? Não, aí já não. Aí já Ai, era. cara. Sempre eles, né? Pra Nossa, quebrar mas o jogo. isso é vida em todos os jogos, né? Pra Todos quebrar os o jogos. Warzone foi a mesma coisa. Meu Deus do céu, tá? Mas me conta dessa sua época com o COD aí, qual foi o primeiro, o console, como que foi o seu desempenho nele? Tá. E, Cara. e a parte dos jogos, assim, porque eu tive essa parte que eu me afundei, assim, dos jogos, assim, ó. Sim. E fiquei só jogando. Eu tive essa fase também. Apesar de eu ser uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que sempre, né, gostou de estar entre amigos, assim, né, vida social padrão, né, porque às vezes a pessoa coloca o estereótipo do nerd e do gamer só pra jogar. Tem muitos que literalmente são assim, né, mas eu creio que cada vez mais a gente tá fazendo uma transição devido ao excesso de opções que a gente tem hoje, né, ao excesso de opções que a gente tem hoje, como o streaming e tal, mas na época a gente que era gamer raiz, a gente só ficava nisso. Perdia muitas horas nisso. Call of Duty foi. Tinha uma diferença assim que é o seguinte: hoje você vai jogar, você tem um Discord, você entra com seus amigos, você vai jogar. Uhum. Por exemplo, eu quando vou jogar Resenha, hoje em dia, né? Exatamente, é mais pra juntar a galera que tá todo mundo Perfeito. meio sem tempo. É. Fala, vamos combinar aqui, tal dia vamos jogar. Só que antigamente não. Era o nosso videogame, É. offline, então era a gente o dia inteiro ali. Exatamente. Essa é a diferença. Tanto é que teve uma decrescente muito forte, né, dessa parte do offline, né, que nem... Hoje dificilmente você vai achar um jogo, sem ser assim, FIFA da vida, que você vai jogar junto com as pessoas, assim. É verdade. A maioria dos games hoje é só opção online. Então, entre aspas, não tem sentido eu estar na sua casa pra confraternizar num momento de game. Como era o antigo split screen do Call of Duty. Sim. Como era o FIFA, né? O FIFA ainda tem, né? Vamos dizer assim, que é o último que vai morrer dessa área, né? Sim. Mas é isso, cara. Até isso as relações ficaram... né? A gente nunca teve tão perto de quem tá longe e tão longe de quem tá perto, né, irmão? Cara, pensar por esse lado é estranho, eu não tinha raciocinado assim ainda. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu ganhei o Nintendo 64, lá em 99. Nossa, da hora. Cara, teve um final de ano lá em casa, todos os primos foram lá, era 4 uma controles. fusaca, era uma festa. 4 controles, então era É 4 isso pessoas aí. jogando dividindo a tela. Hoje não, Não, hoje não rola. Hoje não rola tem mais nada parecido com isso e nem vai ter, né? Não, cara, infelizmente. Mas é isso, cara. Aí o Call of Duty eu comecei, assim, mais viciado mesmo no Black Ops 1, né, cara? No Zombies ali e tal. Na época eu lembro. fui atrás dos recordes também ali, né? Então foi progressivo. Aí a franquia do Call of Duty sempre gostei muito, né? Aí eu comecei a platinar games, né? Troféus lá em 2014 pra 2015 ali. Então já estamos aí pra quase 10 aninhos nessa batida aí, né? Muita coisa mudou na minha vida, né? Mas eu sempre mantive essa sequência. Como eu falei pra você, eu sou viciado em alta performance, né? Então, eu peguei pra viciar, né? E dentro desse ramo do PlayStation, tem os rankings de quem platina mais rápido, quem que é o primeiro do mundo, nisso, isso, nisso. Sim. E aí eu me inseri nesse ranking, cara, e como bom cara que gosta de destruir todos os desafios que aparecem na minha frente, eu fui mirando o mindset do game pra isso, né? Você chegou a olhar para o mercado de esporte eletrônico? Por que eu te pergunto isso? Nós tivemos o primeiro time campeão mundial, né, SWC em 2006, que era o pessoal do Counter-Strike. Aí depois vivemos tudo isso de novo 10 anos depois, 2016. Sim. Tivemos uma fase boa. Agora estamos tendo uma fase boa no Counter-Strike e outros jogos também. Sim. Mas você chegou a pensar por esse lado ou você gostava mais de se superar no seu individual? Porque os jogos... Sim.
Não, eu acho que fica mais na parte do individual mesmo. Entendi. Ainda mais que... Não chegou a jogar com uma equipe assim e Não, tudo? com uma equipe fechada, assim, profissionalmente pra ir a outros países, essas coisas assim, não. O máximo que eu cheguei foi fazer lives, né? Então eu fiz live do Warzone, do Call of Duty e tal. Eu tive uma passagem também, né, pelo melhor time do Brasil na época, né, do Warzone, que é os meninos do Bença lá, né, do Tropa do Bença e tudo tal. Morei um ano com os meninos lá, foi uma fase da hora, foi engraçado, foi... Ah, então você viveu. Eu vivi um pouco desse lifestyle. Sim. Foi um tempo muito bom, muito aprendizado em diferentes áreas, né? Foi bacana, cara. Mas, assim, sair a mundo competindo, não sei o quê, eu Nunca quis. não, nunca fui pra essa área, não. Mas tinha, o talento tinha, né? Você só não preferia não fazer isso mesmo. Acho que foi nesse sentido aí. É que muita gente nessa época sonhava, né, em pegar e ir pra fora. Principalmente lembro o primeiro time de É. CS em 2016, 2015, na verdade. O pessoal arrumou uma casa nos Estados Unidos, alugaram lá e foram, e foi os 6 lá e vai, sabe, assim, viveram o sonho, né? Então, Sim, sim. também era um outro jeito de ver o jogo de uma maneira Muito a mais... FaZe teve isso, né, cara? A É, FaZe que despertou isso pra rapaziada. tiveram essa questão do competitivo e viver o sonho, assim, dessa maneira. Eu sempre admirei muito tudo isso, sabe? Top Eu acho demais, muito, mano. muito legal. Agora, a gente tá circulando, né, mais ou menos em 10 a 12 anos de história e precisa começar a entrar nessa parte mais que você comenta da obesidade. Eu quero tentar entender como é que isso começou. Porque o que acontece? Tem muita gente que às vezes eu inclusive fui assim, usa o jogo como se de repente um refúgio, É a fuga. é a fuga, né? É. E aí acaba não dando atenção pro próprio corpo, pro Sim, mental, pro espiritual. sim. Em que momento você começou a se enxergar nessa situação e quando que você começou a pensar em mudar em algo nesse sentido? Eu quero ouvir essa história com calma. Claro, claro. A obesidade, ela já vem me afligindo desde os meus 8 a 9 anos ali, né. Eu costumo dizer que eu fiquei muito obeso muito precoce, né, então eu já era gordinho já, né, já tinha meus 100 quilos já com meus 12 anos. Caraca. Então assim, eu estava numa fase de crescimento e sempre fui muito obeso, né. É que nem eu falei pra você no off, né, graças a Deus eu tive uma comunicação muito boa, eu sempre fui uma pessoa, né, bem querida por todos ali, então eu não sofri tanto bullying nesse sentido, porque o que a maioria das pessoas sofrem quando são obesas, elas sofrem uma penitência dupla, né, até tripla se for ver, porque é uma penitência mental das pessoas socialmente, e isso acaba levando elas para um fundo do poço, né, cara. E querendo ou não, as pessoas, quando elas, da obesidade, elas ficam apontando, mas não oferecem nenhuma solução. Exatamente. Exatamente. Então você acaba ficando sozinho numa situação onde você não tem pra onde correr, né. E aí, com esse desespero, vem a fuga. E a fuga, ela pode vir em várias áreas. E o game é o que mais daria essa dopamina do algo diferente, né. Então aí o game claro, eu acho que eu vejo hoje, olhando respeito demais a minha história disso né, da obesidade, eu acho que a gente só tá hoje falando disso porque eu passei sobre ela. Sim. Então, eu acho que toda ferida que a gente cicatriza é cura quando você testemunha para as outras pessoas, entendeu? E como foi que eu adquiri esse negócio da obesidade? Foi hábitos ruins, obviamente. Sim. E foi indo, cara. Eu me perdi nesse mindset, né? Nesse mindset que eu não tinha. E sempre brincalhão, festa dali, festa daqui, assim, né? E que sempre comia algo a mais e tal. E aquilo, né, cara? Sem limites, né? Teve É, alguma questão, por exemplo, familiar? Não precisa se estender muito nisso, nem dar muitos detalhes, mas eu digo tá. assim, passou por alguma coisa que Cara, te fez. ah, Porque assim, isso também influencia. sim, Tem algumas claro. pessoas que usam Ambiente, né, irmão? ambiente, Ambiente, exatamente. Você passou por exatamente. algo nesse sentido ou realmente. Cara, familiar, assim, graças a Deus eu tive um pai e mãe muito, que me deram muito suporte, né, nesse sentido. Eu acho que foi mais algo eu comigo mesmo, não foi um trauma de pai e mãe. Eu acho que foi um refúgio mental mesmo. Entendi. É, e assim, claro que a gente fica travado, né, querendo ou não, quando a gente tá muito acima do peso, como eu te falei, a gente não vê solução. Se eu fosse passar uma dica hoje pra quem tá enfrentando isso, é literalmente como se estivesse subindo uma escada, cara, é um degrauzinho por vez, sabe. Não tem como a gente acelerar e querer 10 degraus de uma vez, entendeu. Eu acho que a gente tem que passar essa mensagem, né, de abrir a boca sobre isso. E como que eu virei, né, assim, vamos falando, eu estava
engordei. Eu quero a história desde os 8 Isso, anos. dos Aí, 8 anos. quando que você se Engordei. enxergou nessa Isso, situação? eu me enxerguei num ponto que eu, em 2017, que eu atingi o meu máximo de quilos, foi 160 quilos. Meu pai e minha mãe são bariátricos, né? Eles fizeram a cirurgia de redução do estômago e tal. E eu, na minha cabeça, eu sempre me colocava assim: não vou fazer, porque senão eu vou dar a impressão que eu sou um fracassado, entendeu? Na minha Tem cabeça. muito disso, né? A Tem gente tem muito muito disso. disso. Tem muito disso. Mas aí que acontece. Eu já tinha emagrecido diversas vezes na raça, como a gente tinha comentado. Eu tinha baixado na barreira dos 3 dígitos de 100 quilos. Eu cheguei 2 vezes a 100 quilos, mas eu voltei. Então pra você ver, né, o mindset é tudo. Se você emagrece por um trauma e não resolve esse trauma, É. de nada adianta, irmão. É. De nada adianta, porque você só está sendo reativo a esse trauma. Uhum. Você tem que mudar, emagrecer, lógico, ser reativo ao trauma, mas curar esse trauma. Tem que fechar essa ferida. Então, por isso que eu fui e voltei. E aí, em 2017, eu fiz a cirurgia, né, da bariátrica. Só que aí, vamos dar um pulo aí de uns 2 aninhos, né? Eu perdi uns 45, quase 50 quilos ali, lá a faixa dos 105, 110. E o que acontece, irmão? Veio a pandemia, né? A pandemia pegou a gente de calça curta aí no caminho. E a pandemia, onde lançou o Warzone, e juntou aquela memória afetiva de moleque que eu adorava jogar e tal, não sei o quê, não podia sair, não tinha academia aberta, aquela história toda, a gente já sabe. Pô, cara, aí eu me afundei de novo, entendeu? Então meio que eu fiz um throwback ali, um retorno daquela ambiência que eu vivia da obesidade, né? E aí a frase que eu falo é: eu operei a barriga, mas não operei a cabeça. E aí, Não, sim, e aí é a acontece. clássica, né, que acabei voltando. E hoje, graças a Deus, assim, mesmo diante de uma situação dessa, que o último trunfo é a cirurgia, né? Tipo, a última cartada do baralho é a cirurgia, né? E hoje, né, através de uma reeducação alimentar, mindset, disciplina, eu consegui atingir esse objetivo, né? E tem muito, óbvio, né, o temperinho de Deus nesse Sim, processo sim, aí, sim, né? sim. Tá, mas eu quero muito ouvir essa parte da infância, porque Tá. eu tenho lembranças da minha infância. Eu Sério? tive uma fase que eu fiquei gordinho É mesmo? e teve muito bullying, foi aquela coisa toda, né? Demorei muito pra me livrar disso aí, Tá, né? Então, passei por alguns processos meio traumáticos. O que eu gostaria de certo. escutar de você, como que você lidou com tudo isso? Primeiro, os amigos de escola, Tá. depois, a primeira namorada, a primeira, sabe, Relacionamentos. Claro, relacionamentos claro. também, vamos entrar nisso. Quando que foi o primeiro? Sim. Como que você passou por tudo isso? Porque Tá. sempre tem que ter um start pro Sempre, emagrecimento. Não é só você olhar sempre. pra si mesmo. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu Tá. que ele pegou e tava nessa situação da obesidade e ele olhou pra si mesmo e falou: eu cansei. Certo. E ele conseguiu, né? Uhum. Só que tem coisas que ainda continuaram. Porque a nossa mente ela ainda Uhum. continua a mente do obeso, Claro. somente na alimentação. Se a Tem que gente não estar sabe. sempre alerta, né, irmão? Cara, e ele assim, eu gosto muito dele, amizade de mais de 10 anos assim. E eu já vi ele fazendo algumas coisas assim. Ele sempre foi acostumado por estar obeso, ia passar alguém por ele, ele ficava de lado. Hoje ele já tá magro, tá normal, só Sim. que ele continua ficando de lado. Ah, entendi. Até Entendi. isso ainda tá na cabeça dele. Eu olhei e falei, Não resetou, né? o negócio é o seguinte, faz o seguinte, já tá perfeito tudo que você fez, te admiro muito, por isso procura uma psicóloga, você precisa Sim, colocar isso pra fora. claro. Precisa tentar entender o que tá Não, acontecendo ainda. sim, Eu quero sim. muito escutar todo esse processo Não, claro. psicológico. Não, claro, o processo psicológico é o quê? Com relação, você me perguntou com relação aos amigos. Sim. Como eu te falei ali, eu sempre tive uma relação com os meus amigos muito, muito boa. Eu sempre tive um quê de político, assim, sabe? De sempre ouvir todos os lados de todas as pessoas, todas as tribos, né? Como falam hoje. Então, eu, graças a Deus, não sofri bullying de obesidade. Eu sofria, tipo. Às vezes, teve. Pra não falar que foi zero, teve acho que uns 3 episódios assim, mas eu contornei na resenha, né? Tipo, óbvio, me abalava, mas. Me abalou, mas aí eu consertei rapidinho. No meu cérebro eu não deixei aquela energia entrar, entendeu? Entendi, você não ficou se consumindo com Não fiquei me martirizando, entendeu? ser perfeito. Isso é bom, porque se você se perdoa rápido, você não dá espaço pro inimigo agir, né, mano? Sim. Então, aí que acontece? Mas eu tive alguns traumas, como, por exemplo, eu não nadava em público nem a pau. Ah, tá. Zero. Não querer mostrar o corpo. Zero. Me incomodava demais. Hoje tá tranquilo, né? Porque quando você tem a identidade ativada, irmão, já É mesmo? era. Aí você vê que já é.
E aí eu não tirava camiseta, hipótese nenhuma, na frente das pessoas, eu não nadava, não ia no mar, se eu fosse nadar, eu nadava de camiseta, e assim vai, né. Então, eu tive alguns traumas, que nem, por exemplo, na escola, o uniforme isso daí é legal de lembrar, que até agora que você me puxou essa memória, Sim, eu fui essa época da lembrando. escola sempre arrebenta, sempre tem E coisa. e aí eu lembro, cara, o uniforme era branco, cara, e aí, pô, gordinho sempre tem uma tetinha extra ali, né, e aí eu ficava marcando na parte do peitoral ali, e como eu comecei a engordar muito, o único uniforme que tinha o mais largo ainda ficava apertado mesmo assim, e aí eu comecei a usar a jaqueta, sabe. E assim, imagina você num calor lá, que eu era do interior, né, de São Paulo, 38 graus no lombo, cara, e Caraca. usando jaqueta, irmão, e não tirava nem a pau aquela jaqueta. E usava calça também, tipo, tá, assim, era um negócio bem zoado. Só que depois a gente vai passando o tempo, com a idade, aí você vai vendo que não era meio que por aí que você tinha que caminhar, né. Sim. Aí que nem aí quando eu tive meu primeiro a descer de peso, né, ali pra faixa dos 18, então, aí eu comecei a ter uma autoestima melhor, mas eu não me via digno, eu não me via merecedor de ter um relacionamento, que a gente estava falando, né. Então eu evitava esse tipo de situação. Ah, você evitava, você não chegou nem a tentar. Não, eu evitava, evitava. Até os 17, 18 anos ali, aí quando eu comecei a emagrecer um pouco mais, aí eu já me via digno dessas Cara, como paradas. que é uma armadilha mental. Não, demais. Nossa, É isso aí trap atrás de trap, e irmão. pega. Pega todo Pega. mundo, todo mundo. Pega, porque hoje, né, com o olhar espiritual que eu tenho dessas coisas, querendo ou não, cara, é um alimento que o diabo gosta, Ah, irmão. sim, sim, isso aí com certeza. Não tem jeito. O medo, a angústia, o não sei pra onde ir, a incerteza, o "se", né. Sim, A condicionante, ele ama a condicionante. sim. Então, hoje, graças a Deus, eu tô liberto disso, mas enquanto eu estava no fundo do poço, eu acho que todas essas somas, foi fundamental, cara. Eu acho que o chega pra mim foi literalmente quando, eh É isso que eu queria é, perguntar. o che Como que foi? Quando foi o é, fundo do eu poço? digo que eu digo que eu sou um chaveiro, né, de Hum, virada de chave. Não tenho uma hum. virada de chave, tenho várias viradas de chave. Mas acho que uma grande virada de chave foi quando, cara, eu perdi todas as roupas que eu tinha no meu armário, comparado àquele momento, sabe. Caraca. Minha mãe ter que buscar, pô, mulher fazer camiseta. Tipo, eu tinha 3 camisetas, assim, 4 camisetas no máximo, tá ligado. E isso é um gatilho absurdo, porque você chegar e na época não tinha esses negócios que nem tem hoje, plus size dali, plus size daqui. Você entra no site da Nike, hoje tem X, 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 G. É, Na época que eu estava, era só tipo GG. é. Acabou, pai. Se não tem, se vira. 10 anos atrás era isso. 10 anos atrás, não tinha essa gama de opções que temos hoje, né. Então, pô, foi uma fase dura ali. E ali eu me vi assim: "Cara, não é possível, né". Foi isso então. Foi isso. Foi o fato de me ver extremamente gordo, obviamente, evitar situações com relação a namoro, essas coisas. E, cara, foi dose, viu. Vou falar pra você que foi uma fase e também da parte que eu falei de não poder, nadar, essas coisas assim, é um negócio Ah, que tá, mas é que isso foram somando as coisas, né. somatizou, somatizou. Então eu acho que, pô, cara, foi uma sequenciazinha pesada aí, cara. Tá, então você chegou É. nessa situação das roupas, aí você falou: "Agora Não, não foi o tem jeito, limite". irmão. E que foi a primeira tomada de decisão? Você falou: "Agora", que você Ah, começou a fazer a partir desse ponto? sim. Cara, eu comecei a buscar conteúdo na internet, na Hum, época, o que tinha, do que poderia ajudar. E eu também cheguei e tive um papo com os meus pais, falei: "Pô, mas eu não tô legal". Isso que é bacana, cara, se você às vezes você acha que você vai dar conta sozinho, mas nunca a gente sai do poço sozinho. O segredo tá nas pessoas, irmão. Se cercar de pessoas que te ajudam. uhum. E principalmente quem tem a privilégio de ter um pai e uma mãe que apoia e se abrir com eles, porque às vezes você fala: "Ah, eu não vou me abrir com meu pai porque ele vai me achar inferior. Não vou falar com a minha mãe porque vai achar que é frescura. E disse, disse disso". Não, cara, tem que se abrir o jogo. Tem que colocar o coração pra fora e falar:
Cara, eu preciso de ajuda. E essas pessoas estendem a mão pra você. Sim. E aí eu busquei, óbvio, conteúdos na internet a respeito. Era mais da parte Mudança de nutricional, lifestyle, mais a treino. parte nutricional. Aí eu conheci, né, na época, nossa, antigamente o Cariani, hoje ele tá estouradaço e tal. Sim. Eu acompanho ele desde os primórdios, né? Então ele, uma galera aí do fitness, né? E busquei também médicos, né? Médicos, né? Então aí eu comecei a me apaixonar por medicina, né? Então eu acompanhei muito o Dr. Larry Ribeiro, né? E aí eu fiz um curso com ele em 2013 para 14, chamado Sintonia, e foi muito bacana. Inclusive, eu tive um momento com o Dr. Lair. Que legal. Ele assinou um livro pra mim lá. Tava todo mundo indo embora e eu tava esperando o pessoal. Como eu não dirigia à época, eu tava esperando o pessoal vir me buscar e todo mundo se esvaziou. Aí o Lair sentou junto comigo e falou: E aí, garoto, você que é o menino mais novo daqui? Senta aqui pra nós bater um papo, cara. E aí eu falei: Vambora então. Aí fiquei 10 a 15 minutos ali com ele, cara. Parecia uma eternidade, porque, pô, eu admirava muito ele, né? Admiro ainda, mas eu admirava demais ele na época. Ele me deu um livro, ele me deu uma. É que eu tô sem minha carteira, tá lá em casa. Se eu te mostrar, ele me deu uma nota, cara. Uma nota de $1 virgem da Casa da Moeda Americana. Olha E só. isso pro americano, tradicionalmente, é você abençoar a prosperidade na vida da pessoa, né, cara? E ele me deu, cara. Ele me deu 2, inclusive. Que massa. E aí, dupla honra, né? E aí ele me deu isso aí, foi puto start top, cara. Foi um negócio de emagrecer também, me ajudou muito. Então, buscar conhecimentos fora ali, né, mais voltado pra esse ramo, me ajudou muito. Me ajudou demais, cara. E aí, nesse evento eu conheci uma médica que me ajudou bastante. Foi minha primeira que eu cheguei aos 100 quilos que eu te falei. Tá, A primeira vez. o que que ela te passou, assim, pra fazer? Claro, uma reeducação alimentar, uma Ela me... rotina de treinos. Isso, Teve exatamente. um acompanhamento mais profundo? Você teve Teve. dificuldade nesse processo? Como que foi tudo isso? Tive, cara, tive sim. Porque o hábito, né? O hábito, ele é malandrinho, né? Sim. Porque ele... Inclusive agora, né? No lifestyle que a gente vive hoje, se você dá brecha, irmão... Correria, você não tem tempo. Se você dá brecha, o negócio ele monta mesmo. Sim. Então eu acho que eu comecei a podar, né? A cortar aquele excedente de comida que eu tinha. Uhum. Então, por exemplo, vai parecer clichê, mas é realidade. Por exemplo, se você come 6 a 7 pedaços de pizza, coma 3. Mas não deixa de comer sua pizza. E vai indo devagar. Aí você vai jogando armadilhas mentais pro seu cérebro pra ir acalmando a fera. E você vai entendendo que tudo dá pra encaixar no seu devido lugar. Você não precisa Entendi. fazer uma parada abrupta. Porque muitas vezes o cara vai tentar emagrecer e os caras, né, zero carbo. Não. zero carbo, O cara irmão. fica morto. E zero carbo, irmão. É zero resultado, pô. Entendeu? O cara fica ali morrendo ali, sem força pra nada. Aí não adianta, Exatamente. estressado, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então não vira. Então você tem que focar, né, nesses pequenos resultados, né, micro resultados. E se premiando, né, cara? E você sabendo que você é merecedor. Sabe uma coisa que eu nunca... Isso é muito importante falar. Muitos dos caras que estão no fundo do poço, eles não acreditam que eles podem alcançar isso. Eles não se visualizam magros. Eles não se visualizam com resultado. Tipo, ele vê muito longe ou impossível. Só que, cara, uma coisa que eu aprendi com a fé nos últimos tempos foi que fé é igual a acreditar e não duvidar, irmão. Sim. Então, se você joga uma âncora no futuro e você não para de puxar, esse futuro chega. Em tudo. É o poder da palavra, irmão. Se você acorda declarando, você é obeso, vai parecer piegas, mas é verdade. Se você acordar todo santo dia e falar, eu já venci a obesidade, eu só tô desfrutando o caminho. Mano, você já venceu a obesidade, irmão. E não dá brecha. Não tem como. Não tem Sim. como. Pra Isso tudo na vida. É pra tudo, é. Pra tudo na vida. Mas pro obeso isso é muito fundamental, cara. Você se imaginar. Você já falou assim, não, eu vou vencer. Ninguém vai me tirar disso. Ninguém vai me tirar disso. Óbvio, fazer o que tem que fazer. Hábitos pelos hábitos. Dormir cedo. Sim. Né? Acordar. E pro gamer isso é muito ruim, cara. É horrível. É muito ruim. A gente é noturno. A gente é muito noturno, né? Inclusive, na passagem que eu tive lá com os meninos, eu pude mudar um pouco o mindset de alguns lá. E uma das coisas que eu sempre batia é essa parada do dormir tarde. Porque existe uma coisa que é o ciclo circadiano, né? Então, até hormonalmente... É o GH. Exato. Começa às 22 horas. Exatamente. Então acabou, irmão. Se você não for usar ele sinteticamente, a única forma de usar ele
Natural é Natural. você dormindo antes. Dormir cedo. Exatamente. 9 E muda- horas já tem que se desligando. É, e é um efeito cadeia, né? Se você ajusta o seu horário, você ajusta a sua rotina. Se ajustando a sua rotina, é óbvio, né, que a correria de cada um é a correria de cada um, né? Óbvio, você ter um tempo pra isso é totalmente diferente de você que tá atolado de serviço ou de outras coisas pra fazer, né? Só que, cara, não é desculpa pra nada, né? Que nem eu tenho uma empresa no interior de São Paulo e eu fiz um plano lá pro pessoal da empresa, os colaboradores, e olha que bacana, eu falei assim, ó, quem perder mais peso vai ganhar uma viagem pro Nordeste, bancada pela empresa e tudo tal, como prêmio. Cara, e foi muito doido, porque o resultado, isso pra você ver como que tudo é psicológico. Todos eles, basicamente, têm a mesma rotina, tudo. E por que que um cara destacou tanto a ponto de, há 2 semanas atrás, além de ele perder 17 a 18 quilos, num curto período de espaço, né? Que acho que eu comecei esse plano faz uns 4, 5 meses. Ele foi e fez um 21 km, a meia maratona, com 17 quilos a menos. E o cara que procrastinou e deu desculpa. Qual que é a diferença dos dois? Um pagou o preço. É. O outro não. É. Então, pra tudo na vida, você tem que pagar o preço, irmão. Não tem como. Tem os atalhos de hoje em dia? Tem. Mas e aí? A diferença de um pro outro? É. Tá entendendo? Então, Sim. o cara acreditou que ele podia. Inclusive, ele declarou pra mim. Ele falou assim, João, é o seguinte, muito obrigado por você ter feito isso e eu vou honrar. Eu falei, eu estarei lá na sua glória. Então, 4 meses de diferença, irmão. E ele declarou, cara, ele falou assim com a boca dele, eu vou encerrar o ano antes de fazer uma meia maratona. E ele tá com a medalha no peito, pô. É porque ele acreditou. Então, o ato da fé, cara. E teve o gatilho também do start dele. Você fez isso aí. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente, cara. Eu queria aproveitar e dar só um tapa rápido nesse assunto dos atalhos aí, mas 2 específicos. Eu quero falar das canetas. Tá. Eu vou dar minha opinião sobre Claro. isso, que serve... Fala a sua primeiro, senão eu vou me complicar aqui. Tô zoando. Não. O que eu acho assim, já falei pro meu amigo lá, que eu te contei o negócio lá. Pra mim é assim, ó, se tá fácil, tá errado. Certo. Entendeu? Uhum. Eu sei que a função dessa caneta, essas canetas, o Ozempic e o Mounjaro, não é exatamente pra emagrecimento. Corta apetite. Eu sei que faz isso, mas Tá. pra diabético. Só que assim, quando eu vi que estourou isso aí, eu pensei, será que ninguém está raciocinando num possível colateral disso aí? Certo. Porque quando é emagrecimento, as pessoas podem acabar querendo usar por desespero. Aí vai usar em excesso, vai chegar Sim. arregaçando tudo. Sim. Aí eu lembro 3 meses depois, começou a ter caso de cegueira. Eu Sim. falei, tá vendo? É o Ozempic, você tá É falando. o Ozempic. Sim. O Mounjaro eu ainda não sei. Não, o Mounjaro, Não tem graças nada. ao bom Deus, não tem esse colateral Não tem aí. nada. É. Mas, assim, não tem nenhum. Será que não vai ter alguma coisa que pode Cara, aparecer? aí até agora a gente não vai poder falar a respeito. Não sei se tem, né? Mas, ó, eu entendo o que você tá falando, só que vai um pouco naquela linha que eu tava te falando. Tipo, se eu fizer a cirurgia, eu sou um fracassado, não sei o quê. Que você falou da raça, né? Eu creio que o melhor caminho disparado de todos é o natural. Sim. Disparado de todos, sem nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de nada, né? Cirurgia e tudo mais. Agora, assim, com relação a Mounjaro, eu tenho uma opinião que, assim, com direito de fala, porque eu já fiz a cirurgia, né? Eu prefiro que exista um medicamento como a Mounjaro, hoje, zero colateral até agora, que promova não a facilidade, cara, mas eu acho que, assim, ela nos Estados Unidos, quando surgiu, ela já chamava anti-cirurgia, né? Entendi. Anti-bariátrica, né? Então eu prefiro que a pessoa use uma caneta dessa e não se mutile como eu me mutilei, né? Porque, querendo ou não, é uma cirurgia invasiva, né? E, graças a Deus, eu fiz uma cirurgia muito boa já, com robótica e tudo tal. Mas na época da minha mãe e do meu pai, isso é doido. Na capela lá, abrir o bucho aqui, era doideira, né, cara? Que nem fazer. Meu Deus. Doideira. Então, mas a Mounjaro é o seguinte, eu respeito, eu acho que se a pessoa às vezes não tem o mindset, como a gente tava conversando, e através disso dê um start pra ela, tudo bem. Se ela tá muito acima do peso, tudo bem. O que eu acho que, assim, às vezes, a pessoa ela não precisa da Mounjaro porque ela já tá perto ali de vencer a tal da obesidade e se apoia num modismo. Entendi. Num hype. É. Eu acho que não. Eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E assim,
Se é uma tecnologia que ainda não deu efeito colateral e dá resultado para esse pessoal que ainda tá meio assim, eu não sou tão contrário não, entendeu? Eu acho que vale a pena, né, seguir por esse tipo de raciocínio, né? Porque você evita uma cirurgia bariátrica que aí vai ter muita coisa, hein, cara. E eu já sofri já, hein. Então, eu quero É, ouvir agora, exatamente é, isso aí, eu já quais foram sofri. as complicações da É, bariátrica, porque, assim, muita gente não sabe e acha que, às vezes: "Não, só vou emagrecer pra já fazer cirurgia". hã. Quais são as complicações depois disso? Eu sei que tem até que rolar uma suplementação de vitamina pesada, a E absorção muda. O isso, o que que absorção acontece? claro, claro. Então, no meu caso foi o seguinte, eu fiz uma cirurgia, acho que não sei se é bypass, eu não vou lembrar o nome agora ao certo, tá. Mas, essa cirurgia, graças a Deus, não é que nem aquelas que precisa se suplementar adoidado, né. Mas a maioria é. Então, eu não posso usar a minha vida como uma regra, né, meio que a exceção, porque a bariátrica foi uma exceção esse estilo de bariátrica, né, e geralmente, realmente as pessoas precisam suplementar. Mas te conhecendo, eu sei que você já estudou tudo sobre o assunto, então você vai De saber ajudar já, o cara, pessoal sobre isso aí. sou nerdola nisso aí, cara. É. E, eh, a minha bariátrica, assim, o que que eu sofri? O que que eu tive de ruim nisso, né? A parte de gordura pra mim é ruim, cara. Por exemplo, se eu for comer um alimento gorduroso, a síntese de gordura não é mais a mesma, né. Então eu acabo indo para o banheiro muito mais fácil, eu acabo tendo gases muito mais fácil. É um colateralzinho chato, né, porque às vezes você quer ali estar confraternizando num lugar e você tem que ficar sempre de olho pra ver se não tem um banheirinho perto, entendeu. Então é doideira, né, cara. Não me arrepe Como eu falei pra você, eu não me arrependo, respeito a minha história, eu acho que tudo bem, né, mas que nem a gente tá entrando no assunto da Monjaro, que é um anticirúrgico, eu acho que é melhor existir essa caneta do que ter essa onda de Esse é um cirurgias caso adoidados, né, esse é um cara. caso específico, mas bem que você Que eu falou. lembro, cara, que tinha gente que falava assim: "Não, preciso engordar mais 10 quilos pra estar apto a operar da cirurgia". Olha que loucura, Eu cara. já ouvi isso aí. Eu já vi pessoas falando isso Não, aí. cara, vão pra baixo. Não, ele prefere engordar pra fazer a cirurgia. Agora, com essa Monjaro, pelo menos o hype agora é tipo assim: "Nossa, será que essa Monjaro me ajuda?" E de fato vai, tá ligado? Vai ajudar. De fato vai. E às vezes esse start que a pessoa precisava, começou ali. E aí ela engrena, entendeu? Às vezes pode ser isso. O meu medo é o Quando o cara é psicológico. muito obeso, mano, muito Sim. obeso, entendeu? Quando o cara é muito obeso. Mas o meu medo continua sendo sempre o psicológico. Isso é algo coisa que muita gente não trata. Psicológico e espiritual, daqui a pouco a gente entra nisso. Sim? Mas assim, é igual eu estava comentando com você, o meu amigo, ele ainda fica de lado, cara. Vai passar alguém Não, no é. corredor, ainda fica de lado. Só que isso é porque ele não ressignificou isso, cara. Então, cara, É. aí você pega, por exemplo, independente do perfil, eu acho isso aí, o cara vai se apoiar na caneta, ele vai depositar o Ah, resultado claro. dele na Não, não pode caneta. também. Não, não, isso não pode. Então, Não, não mas o pode. discernimento pra não É, fazer isso não é exatamente. Não fácil. é fácil, irmão. E isso que esse ponto que você abordou, você tem toda a razão. Porque, tem alguns colegas meus que de fato seguiu nessa linha de raciocínio. "Nossa, porque eu não posso deixar faltar o Monjaro", é como se fosse uma droga, irmão. Pois é. "Não, que eu não posso deixar faltar o Monjaro, não sei o quê". Às vezes o cara, ele tem o dinheiro pra comprar a comida, é tipo assim, se tivesse dinheiro pra comprar comida ou Monjaro, o cara: "Ah, Monjaro". Não, tio, espera aí, pô, dá licença, pô. Não é não? Que Esse é o loucura. negócio, esse é o Não, negócio. então, se for nesse nível aí, nem começa, irmão, porque além de ser algo caro, é algo que, né, vai quebrar tua mentalidade nesse sentido, né. Agora, se você tiver condições, tudo certinho, com acompanhamento tudo que nós estamos falando aqui, o ideal dos mundos é você ter o acompanhamento médico. Pra tudo, né? É pra tudo, exatamente. Psicológico, né, psicólogo, Nutricionista, nutricionista, nutrição, endócrino, endócrino, hormônio. hormônio, aquelas paradas tudo, sempre. Só que, às vezes, o cara não tem grana pra isso, né. Ou ele tem a grana pra isso, mas ele não prefere seguir por esse caminho correto, ele vai na Monjaro de vez. Vai no grupo do Facebook Vai ali, no compra grupo Monjar do Paraguai e já sai colocando. Retrato Tito, essas paradas aí que tá lançando tudo aí, né. Então eu concordo com você nesse sentido, É assim, bom sabe. fazer esse alerta. Tem que É. lembrar o pessoal que não é bem por aí o caminho, não. Não, não, não. Não, você tá doido. Aí você vai se apoiar numa droga e depois e se você e detalhe, tá, a maioria dessas drogas, assim, essas coisas, se quando você tira e não tem esse mudança de mindset, Volta tudo. volta tudo, irmão. Infelizmente. E eu posso te garantir, volta mesmo, mano. Porque é aquilo, né. Caraca. Eu já fui e voltei nessa linha aí, né, nesse trilho aí da obesidade, então eu já cheguei, pô, você é louco, 60 quilos off, depois voltar esses 60, cara, é doideira, cara. Nossa. É doideira. É uma sanfonada. É a sanfonada.
É a banda inteira, irmão. É a banda inteira, irmão. Caraca, meu. Bom, vamos voltar então naquele. Eu quero voltar naquele momento em que você viu a questão das roupas, você tomou decisão, começou a emagrecer e depois, como foi um pouco mais desse processo? Quanto tempo demorou pra você começar a ter resultado? Se Tá. você começou a olhar pra você mesmo e falar, nossa, eu consigo, eu tô orgulhoso de mim mesmo. Sim, sim, O que continuou te fortalecendo nesse ponto? Porque muita gente começa e para, sim. acaba fugindo do Claro, assunto. claro. Eu costumo dizer assim, quando você tá lutando contra a obesidade, eh, você geralmente quando você ganhou esses pesos, você colecionou decepções, perfeito? Quando você tá ganhando a obesidade, tá vencendo, tá lutando, você vai colecionar conquistas. É diferente. Então, cada 2, 3, 4, 5 quilinhos que você derruba, você já vê o seu corpo mudando, você já vê o seu corpo desinchando, aí você vai te animando, vai dando resultado, aí você vai começando a pegar uma constância na academia, vai começando a negar, porque, pô, se isso daqui tá me dando resultado, eu não vou cair numa armadilha de pedir iFood todo dia, ou de dormir 5, 6 da manhã para acordar lá 3 da tarde, e assim vamos. Então, assim, é literalmente aos pouquinhos, e quando você começa a conquistar, colecionar conquistas, você vai se animando, cara, como tudo na vida. É, Porque assim, todas as pessoas, você tem que dar um fruto, cara. Tem que dar um fruto de resultado. Senão as pessoas não animam. é. Senão as pessoas não animam. Vão ficar patinando. É que nem. Aí fica aquela famosa frase, né, que o pessoal usa lá da polícia, enxugar gelo, né? Então, É. não pode, cara. E assim, 70% de qualquer emagrecimento é boca, irmão. Alimentação. Atividade é importante, super bacana, super tem Eu que escutei ter. muito 70-30, é isso mesmo? Mas é 70-30, irmão. Se você treina todo santo dia e come que nem um porco todo santo dia, você não vai sair, você vai patinar, você vai enxugar gelo. Agora, se você faz o reverso, é por isso que as manjarinhas vai dar certo, irmão. Porque o cara não fica sem comer, velho. Só que aí o cara tem que aprender que proteína tem seu valor muito melhor do que um carboidrato, né? Zero doce, né? E tudo que é muito palatável, né, seja gordura ou seja por doce, tá errado, né, mano? Uma coisa que eu vejo também que piorou muito nos últimos anos é todo esse tipo de alimento industrializado, mas piorou assim de um É jeito demais, né, assustador. cara? Demais. Qualquer coisinha te inflama, qualquer coisinha já dá reação, qualquer coisinha É, já dá inchaço estranho, já tranca o exato. intestino. Tá muito estranho assim, ó. É. Tudo piorou muito nesse ponto. É por causa da indústria, né, irmão? Isso aí é por causa da É, indústria, porque a indústria, assim, né, olhando pra um big picture, assim, falando, é a indústria que quer que você adoeça mesmo, assim, né? é um É um círculo círculo vicioso, vicioso do mal, isso. exatamente. Então, é nesse sentido. Então as pessoas acabaram ficando sensíveis, né? Não sei se você já teve essa conversa com o seu pai, mas meu pai antigamente falava assim: "Não, porque antigamente eu comia, as coisas raiz, assim, nada me dava", né. Por quê? Porque não tinha esses tanto tudo industrializado, irmão. E aí, querendo ou não, isso a longo prazo geneticamente muda, cara. Sim. Geneticamente muda. Então, se o ambiente que você tá influencia suas decisões, os alimentos que você come influencia a sua vida, vai influenciar a sua genética também, ué. A epigenética, né, é diferente de genética, né, E muita gente não epigenética. percebe isso. Não sabe que isso tá acontecendo, isso tá acontecendo. Não, eu tô alerta e isso, como a gente tá conversando, é um alerta para essas pessoas. Porque do mesmo jeito que, o celular veio para distrair, ele veio para te induzir a comportamentos automáticos, irmão. E para você sair da obesidade, você não pode ter comportamento automático. Tem que ter comportamentos pensados, estruturados. Tipo, daqui aonde que eu tenho, qual que é meu próximo passo, irmão? Não é assim, vou na força do braço, fazendo um paralelo para Deus agora. Eh, Você pode até um ponto com a força do braço, mas de dali pra frente, irmão, é só Deus mesmo. Porque aí você tá na graça, né? Vamos assim dizer. E o que que é estar na graça, traduzindo pra obesidade? É você dar frutos de resultado nesse começo. Que aí você vai entender aquilo. Você vai falar: opa, peraí. Agora eu tô seguindo numa linha que de fato vai mudar minha vida. E aí ele começa a ter autoestima, começa a mudar o psicológico dele. E assim vai. Hum. Inclusive, o fato de você emagrecer seleciona até suas amizades, cara. É um problema difícil de tocar, mas é a pura Em verdade. que sentido? Em que sentido? Pô, deixa eu te dar um exemplo.
Você já se encontrou numa situação onde os seus amigos falam, ô Tito, vamos pro bar? Vamos tomar uma? Não sei o quê, papapá. E você, vamos. E obesidade, crescendo, tal. Quando você, quando você começa a mudar isso aí, meu irmão, você vai falar não pro cara, ué. Você vai falar assim, vamos pro bar ali, vamos numa festa, vamos numa balada. Não vou, irmão. Obrigado. Tamo junto. Como assim, irmão? Logo você? O obeso tem isso também. O festeiro. Ele vai deixar em festas, assim, em momentos de... Você vai fazer o swap do prazer, irmão. Você vai ter prazer em dormir cedo, você vai ter prazer em estar em ambientes limpos. Limpos quando eu digo assim, né? Comer limpo, né? Não estar sujeito a esse tipo de coisa. Então, você vai trocar até suas amizades nisso, cara. É interessante, esse fenômeno aconteceu comigo depois dos 30. Exato. Independente dessa questão, mas isso é muito de cada um, mas acontece mesmo. Eu escutei Não, dos meus 2 amigos lá. Eles acontece, tiveram uma mano. mudança bem grande, assim, É. no círculo, de não ficar convivendo com quem não tá mais compatível com o estilo de vida deles. É Não- lógico, não cara. Tem como. Que aí você vai virar a média das 5 pessoas que você mais convive, É. irmão. Você tá entendendo? É aquilo, né? Diga com quem andas que direi quem és. É Sim. bíblico. Não, isso é verdade. Então, se você quer ser, por exemplo, no meu caso, eu vou mirar no que vem para virar Iron Man, né? Eu vou fazer um Iron Man e tal. Então, se você quer ser um Iron Man, ande com o Iron Man. Hum. Se você quer vencer a obesidade, ande com pessoas que venceram ela. Ou que tem um ambiente saudável, ambiente que te saudável. promova esse tipo de mudança. Sim. Então, não tem como você pegar esse tipo de dica com outra pessoa que não seja onde você quer chegar, né? É. Então, por isso que tá também crescendo uma linha de um aumento exponencial de mentores e que estão ajudando as pessoas nesse sentido, né, cara? E principalmente agora que, graças ao bom Deus, a saúde tá no hype, né? O fitness tá no hype, tudo tá se encaminhando pro bem, né, cara? Sim. Pô, depois da pandemia tá todo mundo precisando disso aí. Perfeitamente. Né? Principalmente depois da pandemia. Pois é. Que foi um alerta global aí, né? Para as pessoas se olharem. Fala um pouco dessa questão do Iron Man, pro pessoal que não sabe o que é isso. Como que Claro, e como que é o claro. preparo disso aí? Claro, Deve ser claro. punk, hein? Cara, Iron Man é o seguinte, né? É uma loucura. Eu topei junto com o grupo que eu tô andando lá, né? Hoje, atualmente. E o Iron Man, pra você que não sabe, meu querido, é 3.800 metros de natação no mar. Que parece pouco, né? Tenta nadar 200 metros sem parar e doido. sem pôr o pé no chão, tá? Porque lá é águas abertas, né? Então você vai manter a ansiedade, né? Então não vai ter onde apoiar o pezinho e assim vamos. Então 3.800 metros no mar. Depois você pega uma bicicleta e loucamente 180 quilômetros de Em seguida? bicicleta, tudo na mesma reta. E mais uma maratona pra encerrar, 42 quilômetros. Então, cara, literalmente você vai virar um homem de ferro. Meu Deus do Só que céu. esse processo é muito, assim, eu não indico pra quem tá começando, né? Porque nós estávamos falando de uma obesidade padrão, e isso que eu estou indo agora é uma questão minha pessoal. Eu amo alta performance e eu quero literalmente encerrar o ciclo da obesidade de fato fazendo esse Ironman. Entendi. Mas eu vou te dizer, assim, eu não sou Ironman, mas eu posso te afirmar porque todos esses caras do Iron me admiram muito mais como se eu for... Mais até quando eu virar Ironman. Por quê? Que eles mesmos já admitiram pra mim. Falaram assim, cara, você tem noção que você perder 70 quilos é mais difícil que você fazer um Ironman. Então você que tá impressionado com esses números, fala, não, nunca vou fazer isso na vida, você precisa ser um super-homem pra fazer isso. Meu amigo, você que tá lutando com a tua obesidade, você é maior do que qualquer prova individual. Qualquer prova individual. Porque você vai mudar a sua pessoa por dentro. Vai mudar a sua pessoa por dentro, cara. Você vai mudar, você vai virar outro ser. Você não vai fazer uma prova de 15 horas. O Iron ou qualquer prova que você for enfrentar é só a cerejinha do bolo que você construiu. É só a cerejinha do bolo, irmão. É mais difícil você perder 70 quilos e virar outro ser humano do que você fazer essa prova que eu tô te falando. É isso, pensando por esse lado, é verdade mesmo, viu? Claro que é. E aí, como que é a preparação disso? Você entra num grupo e o Sim, pessoal ele tem toda uma rotina. Exato. Eu faço parte hoje numa mentoria, né, de Ironman e tal. E aí, lá, o treinador, ele vai passando pra gente. A gente tem, né, no caso, eu uso o Garmin aqui. Então, no Garmin já tem o treino. Ah, que legal. Então, por exemplo, hoje eu vou ter, sei lá, hoje é sexta-feira. Hoje eu acordei, eu tenho treino de transição, por exemplo. Eu vou fazer 30 minutos de corrida na rua e depois eu faço bike.
Só que a bike, eu tenho instalado lá em casa, tudo, e tem um medidor o rolo que a gente fala, né? Que lá tem toda a medida de quanto que eu tenho que pedalar, a intensidade que eu tenho que pedalar e tudo mais. Inclusive, é muito bacana, cara. Ele é tipo um game, você acredita? Ah, é? É tipo um emulador Ô, louco. de subida. Então é muito top, cara. É Caraca. muito top. Ele eu mostra o que esqueci seria a nome. sua inclinação, que seria... É meio que um Caraca. mundo aberto, literalmente do mundo. Por exemplo, eu quero hoje fazer um treino, eu quero fazer a subida dos Alpes Suíços, não Ele sei o quê. simula Ele isso? simula perfeitamente. Como se você estivesse lá. Caraca. Inclusive, você vai vendo a paisagem, assim. Ô, louco. É muito top. Não, é muito doido. É literalmente um mundo aberto, irmão. Tipo um Skyrim da vida, assim, um Destiny, tá ligado? Parece jogo mesmo. o negócio. Não, é um jogo, cara. E aí ali você pode marcar treino. Por exemplo, assim, Tito, bora dar um pedal hoje? Aonde? Vamos lá no interior da Espanha. E aí nós marcamos um rolê desse, online, só que treinando, tá ligado? Então aí, você acha que o game é só o sedentarismo? Aí, ó. Não, tem jogo pra Normalmente é o tudo. game. Então aí ele dá os treinos. Os todo dia. caras, então, tem um grupo no negócio do relógio, eles mandam pra você o que você tem que fazer. O treinador, ele faz uma avaliação com você primeiro, ele fala assim, seguinte, João, você vai ter que bater hoje, sei lá, 30 minutos correndo, num pace X, e depois bicicleta, sei lá, 1h15, entendeu? Dentro do trabalho de força que eu vou programar pra você. Aí você, entendeu? Hoje você vai ter que, aí amanhã, você vai ter que fazer só natação. Aí quarta, não, hoje é dia de descanso, não treinar nada. Então tem tudo é tudo calculado. Que massa, É hein? tudo calculado, porque não é todo dia que você vai treinar. Sim. Entendeu? O corpo precisa descansar. Precisa Descanso descansar. também é treino, né? Sim. Descanso também é treino. E quanto Doideira, tempo né, de cara? preparo? Irmão, assim, nessa loucura que eu comprei, eu vou em 6 a 7 meses. Eu tô mirando em Maryland, setembro, Estados Unidos. Setembro do ano que vem. Então eu tenho o quê? Uns 8 meses aí, né? Mais ou menos 9 meses. Né? Uns 9 meses. Então eu resolvi espaçar mais. Entendi. Mas, porque geralmente o Ironman, ele demora uns 1 ano aí pra você conseguir fazer uma prova dessa. Você treinar todo santo dia, né? Treinar direitinho, todo tudo. santo dia tudo, né? Alimentação, bacaninha, tudo tal. A gente tá falando de outro nível, né? Tem que condicionar o corpo, senão não aguenta, não tem como. Exatamente. Aí nisso também tem academia, né? Você se fortalecer e tudo tal. Treino de resistência? Tem que ter. Tem que ter. Aprender a correr, porque às vezes você acha que você sabe correr, você não sabe correr. Irmão, eu fiquei decepcionado nessa aula, juro por Deus. Eu imaginei, eu falei assim, nossa, eu sou corredor pra caramba, eu tenho resistência, sei o quê. Ele falou assim, geralmente você corre como? Pisando com a ponta dos pés? Então, mas a maioria vai calcanhar, cara. Não piso calcanhar, não. A maioria vai calcanhar, cara. Eu sinto rápido se eu fizer isso aí. Então, a maioria vai pro calcanhar. Não. Mas não, é na ponta do pé. Exatamente. Tanto que o tênis acaba tudo ali, depois vai pro calcanhar. É loucura. Não, mas é nisso. Você tem que mirar nesses detalhinhos, tá ligado? Nossa, mas aí, nossa, tem um ensinamento de tudo, então. Tem, cara. Tudo vai ter alguma mensagem, algum código, alguma coisa que você vai... Não, cara, a obesidade é um grande aprendizado, né? A obesidade é um grande aprendizado. E tudo você vai tendo. Tudo é simbologia, irmão. Tudo. Tudo é simbologia. Basta só você olhar com os olhos corretos. Quantos anos você tinha quando você entrou no processo lá atrás, ainda falando do processo de emagrecimento, e depois você me contou que você teve um relacionamento? Quanto tempo depois você teve o relacionamento? Como que foi isso pra você? Que você disse até uma coisa forte, né? Não se sentia digno de ter um relacionamento. Claro. Era um pensamento bem pesado. E quando que isso mudou e você decidiu se abrir pra isso? Tá. Cara, a primeira pergunta você fala quando que eu comecei o start do... Não, eu digo o seguinte, a gente tava comentando sobre aquela parte das roupas, né? Certo. Que foi o start. Ali foi o Aí start. você começou... uns 13, 14 ali, né? 13, 14 anos? Essa faixa aí. Já fazia os meus treinos, mas não com essa... Tipo, o drama mesmo, o start do... Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida foi com 13, 14 anos pra obesidade. Que aí você foi com tudo pra resolver. Isso, exatamente. E quanto tempo depois você começou a se abrir pra um relacionamento? Cara, eu acho que... foi ali uns 4 anos, né? Tive umas paquerinhas no meio desse percurso aí e tudo tal. Mas o relacionamento sério... Aí, o que acontece? A gente foi, né? Quando a gente emagrece, a gente pega autoestima. A autoestima a gente quer, entre aspas, curtir a vida que a gente não teve quando obeso, né? Então aí foi saindo, festas, aquelas paradas todas, né? Que um ser humano adora, né? Então... E aí, pra gente não falar de outra forma, né? Mas enfim, e aí eu tive esses momentos aí e tal. Não tive relacionamentos fixos, né? Tipo assim, não tinha, né?
até em 2022, irmão. Faz pouco tempo. E aí eu tive um relacionamento de 6, 7 meses, mas diferença de mentalidade acabou puxando ali. Tinha uma idade também diferente e tal. Enfim, aí pra mim ainda não rolou. Então hoje atualmente, né, não tô comprometido, mas é isso, né. Não, mas a pergunta sobre isso era primeiro essa parte, o que que mudou na sua cabeça? Falou: "Não, agora tá bem", você explicou, emagreceu e tudo mais, Sim. mas você comentou a respeito da espiritualidade. Queria entrar um pouco nisso Ah, não, agora. claro, com certeza. A O parte seu start. o espiritual, É. foi por causa do término do relacionamento. Então, É, aí, foi por causa como que foi isso pra você? Como que Cara, você se sentiu? tá, vamos lá. Pra você entender, minha mãe é católica, meu pai é evangélico, meu pai não praticante, minha mãe não vai tanto à igreja, mas ela tem a fé um pouco mais aflorada que meu pai, tá. E eu nunca tive nenhum dogma religioso, não tive nenhuma crença, vamos assim dizer, sobre minhas costas, né. Eu digo que eu fui pra Deus purinho, eu não fui com nenhuma trava, né. E, cara, assim, com 8 anos de idade, eu já tinha o dom da visão sem saber. Hum. Como assim? Com 8 anos de idade, cara, eu vi que a minha primeira visão, eu tive um sonho que não era um sonho vívido. Era como se eu tivesse um trailer de um filme, só que eu estava no trailer, entendeu? E eu vi, tipo, lá pra faixa dos meus 30 e poucos anos e tal, que eu ia falar com grandes massas, que eu ia ser um cara importante, viajar de avião pra todo lado, tal, e tá na iminência de acontecer um negócio desse, né? E, cara, e foi a primeira visão que eu tive, né? E aí eu sempre tive a certeza no meu coração que eu falei assim, cara, por mais que eu vou por caminhos de desafio, caminhos de superação, Deus nunca me abandonou. Eu sempre tive esse feeling, sabe? Sim. E por fim, vamos por o ponto derradeiro do separação. Eu tinha acabado de fazer, eu usava óculos, né? Como você usa. E aí eu usava óculos, e eu fiz a cirurgia de de correção de grau. Uhum. E, cara, foi muito doido. Porque eu fiquei literalmente 2 semanas praticamente sem enxergar, assim, né, não podia ver tela, pingar colírio de 1 em 1 hora. Cara, foi um martírio absurdo, foi muito ruim. A recuperação foi pior do que a da bariátrica. E mas graças a Deus deu tudo certo. E nesse sentido, cara, eu lembro que o relacionamento foi esfriando, não teve um ponto final, tipo: "Ah, não, já era, é nóis, cada um pro seu lado", não. Foi esfriando, cara, e isso foi me angustiando. Foi adquirindo coisas ruins no meu coração, né, tipo dúvidas, incerteza e tudo tal. Até um ponto, cara, que eu estava no dia mais triste da minha vida, assim, estava, doido, assim, acho que foi o maior flerte que eu tive com depressão na vida. Eu brinco que eu pus um pé na depressão, a hora que eu ia pôr o segundo, Deus tirou. Por quê? Porque nesse dia, cara, foi muito doido, cara, vai parecer loucura, mas eu vou falar exatamente como Hum. que foi no literal. Eu estava dormindo, já não via mais sentido no que eu estava fazendo, tipo, de vida, assim. Eu estava muito mal. E aí eu lembro, cara, foi esse testemunho, eu já contei diversas vezes, né, que eu estava dormindo, cara, 3 da manhã, e eu senti meu coração palpitando, eu falei: "Cara, eu vou morrer, acho que eu vou infartar". Eu falei: "Isso deve ser um infarte". Se eu nunca infartei, mas ele deve ser um infarte. E, cara, eu senti, eu estava sozinho dormindo no meu quarto, 3 da manhã, e 2 mãos me pegaram pelos ombros, cara, do nada, tipo, e me jogou no chão, cara. Me joguei no chão, eu comecei a chorar tipo, involuntário. Hoje eu entendo a parte espiritual, que quando você tá na presença da tríade, você vai chorar copiosamente, meu Sim, amigo, não tem como segurar. sim. E lá, cara, lá eu comecei, aí lá eu entreguei minha vida pra Deus, eu falei assim: "Deus, eu sei que é você, e eu não vejo mais sentido na minha vida, eu tô entregando a minha vida pra você. Tó, a chave da minha vida é sua, cuida daqui pra frente, eu não quero mais viver. Se eu não tiver serventia pra você, se eu não tiver utilidade, eu quero que o senhor tire minha vida agora. Se eu não ouvir a sua voz, eu quero morrer aqui mesmo. Pode me levar, eu não quero mais, tô cansado. Tó, é sua. Faz o que você quiser". E lá, com a bênção, né, de Deus, eu escutei a voz dele auditivamente. E aí ele falou: "Já ganhastes, meu filho, só vá para a luz". E aí dali, cara, toda a minha vida deu uma guinada absurda. E foi muito doido, cara. Porque, pensa você, coração angustiado, só trevas, depressão, Sim. decepção, aquele negócio. Cara, foi muito doido. Foi como se fosse uma faxina divina. Ele pegou aquilo, tirou, jogou fora e colocou amor, graça, gratidão. Cara, foi muito poderoso. Foi o maior, assim.
esse foi o maior ponto de virada da minha vida. Mais do que da obesidade, cara. Eu vou te dizer. E eu já tava relativamente meio que ok com isso, né? Com relação a isso. Já estava no relacionamento e tal, aquele negócio. E foi a maior virada de chave que eu tive da minha vida, eu acho, cara. Essa entrada no fundo do poço foi pelo término do Foi relacionamento? pelo término do relacionamento. Foi pelo término do relacionamento. Foi esse acúmulo de. Nesse momento que eu não podia andar de carro, não podia nada, e a pessoa foi esfriando a relação comigo. E foi acumulando. Foi acumulando isso. Foram 2 semanas derradeiras. Depois, claro, viemos a romper e tudo mais. Mas foi sobre isso, cara. Foi sobre isso. Não, hoje dá pra É. hoje eu já passei por coisas assim. Dá pra entender que tudo o que acontece é pra gente dar graças, né. Então Em Deus tudo dá graças. porque assim, nunca por exemplo, no relacionamento, eu já falei isso pra algumas pessoas, nunca é entre você e a pessoa. Você É. não chegou a casar, não se tornou um só. Uhum. É sempre entre você e Deus. É o jeito que ele Sim. achou pra te puxar pra ele. Claro, é isso, com certeza. Eu digo que eu falo isso de verdade, que você acabou de falar para as pessoas. Eu falo que é sobre isso. Ela esteve na minha vida para que ele entrasse em contato comigo. Tipo Ela assim, tem a situação dela com Deus e você é, tem a sua situação com Deus. exato, Mas foi exato. isso que aconteceu pra Claro, Deus te puxar. claro. E assim, né? Perdoar, cara. Não é porque você não deu certo que você precisa ficar, né? Então, eu acho que o perdão ele tem um poder muito poderoso, cara. Ele libera coisas na sua vida, cara, que você não faz nem ideia do mundo espiritual. Ah, eu imagino, eu sei, É, eu já passei por coisas assim. não, eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E ali começou o estar espiritual, cara. Sim. Aí, nossa, aí desandou glória pra tudo lado. Como que você se sentiu depois disso? Sentiu amparado? Se sentiu amado? Cara, eu senti amparado. Quais coisas da sua vida você conseguiu ressignificar? Cara, basicamente tudo. Eu tô a máquina de ressignificação, cara. Porque eu tive, né, depois avançando um pouco mais pra história ali, né, aí eu tive umas mudanças de vida, por exemplo, que nem eu falei pra você, o filho único, né? Então eu tinha uma responsabilidade muito grande de assumir parte da empresa, aquele negócio, eu não gostava. Eu gostava do game, eu gostava de outras coisas. Até que depois eu voltei, né? Eu voltei lá pra minha cidade um pouco e hoje eu tenho a empresa lá e eu fico um pé daqui em Alphaville, que Alphaville também tem uns negócios e tudo mais, né? Então hoje eu, né, faço parte de grupos de mentoria lá, então eu gosto muito, é um ambiente que me enriquece muito, né, tanto espiritualmente como mentalidade, tudo tal. E, cara, assim, pra quem tá perdido, cara, tem que buscar Deus, cara, de coração mesmo. Até o cara o ateu, por exemplo, o ateu é fogo que eu vou falar, mas é um certo quê de ignorância, cara, de não se abrir para o mundo, entendeu? Mesmo assim, o amor de Deus ele é infinito, né? É. Tem na Bíblia que os ateus, eles Uhum. vão ser julgados pelas atitudes deles nesse mundo, mas a questão que eu penso é uma bem simples. As pessoas não têm ideia do quanto elas perdem por estar longe de Deus. Se elas Exatamente, soubessem, exatamente. eu falo para os meus amigos, eu falo pro pessoal, eu falo, gente, o negócio é o seguinte, coração de vocês, de todo mundo aqui. Por quê? Nós nascemos antes do batismo, criaturas de Deus. Depois do batismo, filhos de Deus. É um ponto simples de entender. Então todo mundo tem que se batizar, porque Sim, Jesus veio para nos salvar dessa maneira. com certeza. Depois disso, todo mundo tem dentro do coração um espaço que só pode ser preenchido por Deus. Só. Todo mundo que ainda não preencheu esse espaço vai tentar ficar buscando isso em outras coisas. Vai Coisa do buscar num mundo. vício, num relacionamento, Isso. e aí vai dando tiro pra todo lado e só vai se machucando, se machucando, se machucando, se machucando, e aí o tempo já passou. Exato. Né? Eu gostaria muito que todo mundo pudesse sentir as coisas que eu já senti, as coisas que você já sentiu, porque Sim, de uma certa forma é simples assim. O amor dele é infinito. Se as pessoas entendessem claro. isso, o mundo seria completamente diferente. É. Só que aí a gente tem aquela questão, né? Eu falo pros meus amigos, mas eu falo de uma maneira bem mais tranquila, bem mais suave, assim, né? Porque quem vai converter mesmo é o Espírito Santo. Com certeza. Agora veja bem, só de você me falar as coisas que você passou, você teve depois disso muita responsabilidade nas suas costas, principalmente com várias outras pessoas e famílias que você tem que gerenciar. Sim, Então Deus usou isso pra te preparar pra isso que você tá vivendo agora. com certeza. Nunca é só sobre a gente, é sempre sobre a gente. Não, claro. É impressionante, se você É. começar a olhar pro, né, não pro macro, mas pro contexto geral, sempre vai ter uma explicação pra tudo. Não, e claro, né, e nunca é sobre você e sim as pessoas que estão ao seu redor, né. Né? A É, gente não e tá é aqui pra sempre viver por conta não, própria, estamos aqui pra transformar o próximo. exatamente, cara. E hoje eu vivo muito isso, cara, Mateus 24:14, né, que é pregar o evangelho por todo o canto da terra, então depois virá o fim, né. Então a volta não tá tão longe assim não.
Ainda mais nesses tempos que a gente tá vivendo, né? De inversões de valores, e assim vamos, né? Bom, eu ando acompanhando muito conteúdo, É. Hã? eu ando acompanhando muito conteúdo, É, né, eu sou católico e eu vejo sim. conteúdos, por exemplo, das aparições marianas. Tem Uhum. uma aparição que vai completar 100 anos em Ah lá. 2029. Aí, ó. E aí estão dizendo que vai ter aqueles 3 dias e 3 noites que todo mundo tem Sim. que ficar recolhido, enfim. É, O que eu quero dizer pra vocês, assim, é uma coisa muito simples, se apeguem a Deus. assim, dá tempo. Eu acho Dá que tempo. Não dá é pra ter tempo. medo de nada. Deus ama Não. vocês, é misericordioso. Todos nós é misericordioso, mas não dá Misericordioso. pra viver a vida como É. se não existisse mais nada. Só isso. Cara, não dá. Não dá mais não. E ainda mais assim, né, cara? São prazeres diferentes. Prazeres da carne e prazeres eternos, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa não vai pro mundo espiritual porque ela tipo, ela não consegue ver, cara. O que que é gostoso? Tipo assim, eu sinto, por exemplo, eu vou comer um lanche, eu mordo ele, sinto que ele é gostoso, tal, de fato, que ele está no mundo aqui, e ele se delicia com aquilo. Mas a palavra de Deus, ela tá escrita, né? Ela não tá como algo, né, tipo, palatável ou algo que dá prazer imediato. Só que é outro tipo de prazer, É cara. É diferente. o prazer eterno, exatamente. Que nem quando eu tive. E você sabe que é muito doido, cara, porque recentemente eu tive em Israel, né? E lá em Israel, cara, não, de verdade, a Bíblia toma vida, cara. Assim, se um ateu for pra Israel, ele, ele não é mais ateu, cara. De verdade. Porque lá tá tudo, cara. Lá tá tudo. E o sensorial, cara. Porque todo lugar que Jesus, né, ou o próprio Deus nas intervenções, como, né, o Monte Sinai e tal, eu passei por esses lugares, cara, e eu sinto a energia no ar. Eu sou muito sensitivo a isso. E a sensação de você estar pisando nesses lugares deixa sempre. É como se fosse um portal que fica aberto. Sabe aqueles portal de RPG? Pro mundo do game aí, né? Sim. Literalmente ele fica aberto pra você poder acessar isso. Então, tipo, agora eu tive as maiores experiências espirituais. As que eu tive com Deus foi no Monte Sinai, no topo do Monte Sinai, onde, né, o Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. E lá, cara, eu pude sentir uma frequência assim, é como se fosse uma energia em volta de você que você fala, cara, eu tô participando de algo que mudou a história da humanidade. Uhum. E de fato você acessa isso, cara. Eu Se entendo. você tem fé, você Sim, acessa. é verdade. Agora, por exemplo, Israel, é, cara, Israel, ali o Getsemane, o Santo Sepulcro, meu amigo, Jesus, de verdade, cara, Jesus nunca morreu, irmão. Lá eu Não, pude ter não. a ciência sobre isso. Sim. E assim, o recado que eu deixo para as pessoas que não são tão espirituais e não estão entendendo muito sobre isso, busque saber. Busque saber, porque, que nem você falou, é uma pena você não conhecer esse amor. Ele é um amor que vai preencher. Às vezes a pessoa fala, não, eu busco na ciência, eu busco em. Lógico, psicólogo, muito bacana, tem que ter, show de bola. Mas Deus é o psicólogo dos psicólogos, é o médico dos médicos. E eu acredito muito, muito nisso, cara. Eu acho que depois que eu tive esse acesso com o mundo espiritual, com o Espírito Santo, muitas das coisas que eu achava que eu ia resolver com anos e anos de terapia, resolveu assim, ó. Pois é. Num piscar de olhos, o título foi absurdo, cara. Depois que eu tive minha conversão também, em menos de um ano minha psicóloga quis me dar alta. Tá vendo? Você sabe por quê, né? Sim. Porque aí você tem a real noção que você é imagem e semelhança. Quando você tem a noção que você é imagem e semelhança, e detalhe, tá escrito, se eu não me engano, são 365 citações de não temas, né? Na Bíblia. Olha que engraçado, né? 365 dias no ano. Pois é. É um pra cada dia. Não temas, mano. Então, e quando eu tava. E assim, voltando à parte espiritual, né, cara? Tem um versículo bíblico que eu gosto muito que é Josué 1:9, né? Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Eu estarei com você por onde você caminhar. E, cara, quando você lê isso, é como se fosse um revigorar da alma. É como se fosse você que, tipo, às vezes tá duvidando de onde Deus quer te colocar. Se você lê isso, cara, é como se fosse um mantra. E você sabia que esse mesmo mantra tá no boné do exército americano.
Joshua 19. Isso do boné do exército É, americano eu não sabia. exatamente. E foi muito doido, cara, porque eu tive a experiência do Legendários, né? E quando eu subi na montanha, cara, a gente, não posso citar muito o que acontece por lá, mas assim, acaba ficando em condições um tanto quanto restritivas, né? Seja alimentar e Ah, tá. tal. É. E lá, cara, eu pude me apoiar muito nessa palavra. Muito nessa palavra. E tem um senso de mudança muito poderoso, porque as distrações do mundo, o celular, que nem lá não pode celular. Então, o fato de você ficar 4 dias sem celular, irmão, é uma cura absurda. É Eu impressionante. convido vocês, meus queridos, a ficar 4 dias sem celular. Não precisa ser 4 dias. Começou o final. Faz um desafio. Resolve tudo que você tem pra resolver até sexta-feira, meia-noite. Coloca num box, numa caixa. Sábado e domingo. Só vai pegar na segunda. 2 diazinhos. Faz esse teste. Ah, amigo, você não sabe quanto que tua alma pede por isso. É, pior que é verdade. Você não sabe, irmão. Porque hoje ele é como se fosse um órgão, cara. Pois é. Eu Hoje ele é falo isso como pra todo mundo. hoje é como se ele fosse um órgão, cara. É como se você saísse É. pelado se você tivesse sem ele, né. É estranho. Só que assim, um negócio bacana, né, que eu falo, né, o mesmo aparelho aí que tá espalhando distração no mundo, tá tirando você do foco, porque Jesus falou pra Pedro, né: "Não tire os olhos de mim, você é capaz de andar sobre as águas, vem até mim". Sim. Só que o que que Pedro fez? Duvidou. Pedro olhou para o lado, se Teve medo e distraiu, afundou. teve medo e afundou. Então Jesus está louquinho falando: "Não tire os olhos de mim. Vem, meu filho, vem a meu caminho". Só que aí você vai lá e escrola o rios. E você não tem tempo para mais nada. Só que você tem esse tempo. Só que você está sequestrando, você está deixando o seu tempo ser sequestrado pelo inimigo. E o inimigo, ele é sutil. Ah, é só um entretenimento. Ah, é só uma olhadinha aqui. 10 minutos vira 20, de 20 vira 30. Quando vê, você já perdeu o seu tempo 1, 2 horas e nada mudou. Então, cara, quando o inimigo cria uma situação sobre isso, ao mesmo tempo que ele cria distração maior, que é o celular, Jesus ganha espaço e instantaneidade de você mandar um amém também. Então, por exemplo, do mesmo jeito que tem procrastinação, bet pra tudo quanto é Nossa. lado, essas coisas erradas, a palavra também chega mais rápido do outro lado do mundo. Então é o Sim. contragolpe de Jesus, né? É, a gente vê os rosários, tem... Eu já eduquei o meu algoritmo há muito tempo a me entregar só isso. É, Então, assim, eu acordo, na hora que eu pego o celular depois que eu rezo, aí eu acordo, na hora que eu pego o celular, abro o Instagram, é o evangelho do dia. amém. É sério, Amém. tá desse jeito assim. Aí depois vem Frei Gilson, aí vem a irmã Maria Raquel, que também é o evangelho do dia, Frei mas... Gilson é incrível, cara. Ele é um Não, espetáculo. Frei Gilson é Frei incrível. Gilson E, é cara, você sabia nosso que... santo do rosário. É, e vou te falar, cara, eu acho isso muito bonito, cara. Por que que eu falo isso? O pessoal faz assim, pergunta pra mim: "Ah, João, você é o quê? Você é católico, evangélico?" Cara, eu sou Jesus, cara. Eu coloco Jesus como mote. Eu tento seguir os caminhos dele. Claro, a gente é falho como qualquer ser humano, mas eu acho que cada vez mais o catolicismo e o evangelho, eles estão se abraçando e entrelaçando. Inclusive agora a declaração do Papa, né, do Leão XIV falando, sobre, né, da Maria e tudo tal, chancelou ainda mais sobre isso. Sobre essa integração entre as religiões, que você acredita que Jesus é a verdade com a minha vida, perfeito? Sim. Eu também. Então acabou. Já é. É só isso. Então, cara, você alinhar esse alinhamento espiritual é muito poderoso contra o inimigo, Sim, porque ele quer que eu e você sejamos inimigos, irmão. sim, exatamente. Mas eu e É uma você divisão. exatamente. É, Mas o eu e o nome você dele significa divisão. exatamente. E eu e você, cara, não, a gente tá junto nisso. A gente tá no mesmo propósito, no mesmo quê, do porquê, do propósito. E aí, cara, isso é muito bonito, porque deixou de apontar e agora vamos junto na mesma caminhada. E você pode ver que o mundo tá caminhando infelizmente, por uma polarização dessa, né, Em todos os aspectos, né? em todos os aspectos. Então,
Que nem agora teve o negócio do Nova York lá, né? Do islamismo muito forte. Então, cara, é complicado, mas Deus sabe de todas as coisas, né, Eu irmão? prefiro não ficar me estressando com isso, É, prefiro acreditar que tudo tá sob o controle dele, sempre é sim, por um bem sim. maior, Mas sempre está mesmo. então, Mesmo no caos, né, realmente irmão? está, Mesmo no realmente caos. está. Essas coisas que acontecem, elas É, não são por acaso, nunca. né, É então tudo cumprimento da promessa. pois é, né, então, mas É, aí o negócio é ficar perto dele, né. é. Então é isso, cara. Então Se permitir o amor de Cristo, cara. Eu acho que, pô, eu tive vários momentos espirituais, relacionamentos absurdos, assim. E nem que for por uma série, irmão, comece, né? Que nem essa do The Chosen aí. fantástico, O The fantástico. Chosen, pra mim, se você é um cara que não tem costume de ler, porque às vezes as pessoas não têm costume de ler a Bíblia como um tal, porque não é dopaminérgico, né? Hum, Então, vá assistir um The Chosen, vá buscar vídeos na internet a respeito disso e vai se aprofundando, um passinho por vez, um passinho por vez. Não é que nem uma obesidade, né, cara? é. Todo processo é um passinho por vez. E eu falo com o maior amor do mundo, cara. Uma pessoa que não teve cunho religioso nenhum, eh, e agora tô do lado de cá, assim, já completo com o amor de Cristo, cara. Pô, não tem nada que, assim, se eu pudesse falar assim: "Não, Joãozinho, lá, ô Joãozinho, 8 anos lá, 9, 10 anos, vai pra Cristo antes". Eu Não já que eu não fosse, né. eu já entrei muito nessa aí É, e eu já concluí o seguinte: só Deus me conhece, porque ele me claro. fez. Ele Sim, sabe. E eu sei, por exemplo, claro. que eu tenho coisa em mim que eu sou cabeça dura. Sim, Então ele fez eu passar ele permitiu que eu passasse exatamente exato. o que eu precisava pra encontrar ele. Exatamente. Aí às vezes eu olho pra mim mesmo e falei: "Pô, Tito, você precisou de tanto tempo? Podia ter sido antes, mas tá tudo bem. Não. Já tá tudo Você certo". sabe que exatamente, mas você sabe que a gente fica com essa noia porque às vezes a gente fica nessa mentalidade, por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona, no tempo cronológico. Por exemplo, 15 horas, Sim. 16 horas. Só que para Deus existe um tempo diferente chamado kairos, que é o tempo da eternidade. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a gente fala: "Pô, por que que eu demorei tanto tempo?". Cara, mas, são 10, 15, 20 anos terrestres, Não é né. nada pra Não eternidade. é nada pra eternidade, irmão. Não é nada, não é nada. E o Exatamente. tempo da eternidade é tudo no tempo dele, irmão. E todos os desertos que você passou na sua vida foram extremamente necessários. Eu tô com uma mentalidade hoje, Tito, que é o seguinte: eu tô amando o deserto, irmão. Porque se eu amo o deserto, eu amo a forja. Se eu amo a forja é porque eu estou em constante crescimento. Então, se eu amo o deserto, eu tiro as pressões das minhas costas no seguinte fato: eu preciso ter pressa pra quê, irmão? Uhum. Sendo que eu estou sendo forjado. Sim. É que nem aquele exemplo do 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 cara da floresta lá que vai cortar uma árvore, né. Tem 2 cara, tem 2 lenhadores. Tem o lenhador que vai com a lâmina cega ali do axe ali do machado, vai Sim. batendo, tal, 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 e o outro nem começou, e esse aqui dá risada: "É, você nem começou, eu vou arrancar a árvore antes de você, hein, não sei o quê". E o outro, o 2 só ali forjando, afiando a lâmina, tal, tal, e o outro lá, tá, 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 com a lâmina cega e achando que tava ganhando alguma coisa. Aí esse daqui, ó, se preparou bonitinho, foi lá, afiou o machado e em uma só, pá, Pau. quebrou a árvore e o outro ficou lá chupando o dedo. É. Então, às vezes o que pode ser atraso na sua vida, na realidade, é preparo de Deus, mano. É. Então o que que adianta, irmão, eu tentar começar antes da hora sem o lastro? Uhum. Não dá certo, não se sustenta. E pra tudo na E vida. pra tudo na vida, Pra pra trabalho, pra pra relacionamento, pra tudo qualquer na coisa que você for vida. fazer. Não tem jeito, cara. Então, se você depositar essa ansiedade nele, irmão, acabou com tudo, já era, Hum. já era. Você zera o game, Sim. você zera o game e não sabe. E aí tudo daí pra frente, irmão, é glória. Tudo daí pra frente é glória. É. Porque vai ter desafios, vai ter deserto, você pode estar enquanto Deus for, irmão, você vai sofrer batalha espiritual, você vai sofrer desafios. E eu acho que quando você porque o inimigo não quer que a gente fale, cara. Que o problema da sociedade não é o excesso de gente que tá pensando errado, é o silêncio dos bons, cara. A gente tem que abrir a boca pra falar de Deus, cara. Sim.
Você ama Jesus, eu amo Jesus, ele ama Jesus, todo mundo aqui ama Jesus. E por que que a gente não abre a boca pra falar daquilo que a gente ama, que a gente salvou a gente e que salvou a gente? Eu tenho aberto constantemente, desde que eu o encontrei. Então, cara. Então, mas, por exemplo, ao Tito abrir a boca, ao João abrir a boca, a gente tá puxando mais gente, cara. Tá entendendo? Todo mundo tinha que falar. Tem que falar, tem que falar. Mas eu vejo uma movimentação muito boa, tá? Das pessoas que estão fundamentadas nessa verdade, eu vejo que tá tendo um crescimento exponencial sobre isso. Sobre um avivamento. O Brasil é a terra do avivamento, né, irmão? É. Então, você jovens que estão me ouvindo, vai buscar, cara. Vai buscar, que é uma onda muito poderosa que o Brasil ele tá crescendo nessa linha do avivamento. Então, você jovem aí que tá buscando, eu acho que tudo é no tempo certo. E que bom que você, meu querido jovem, está buscando a tempo para influenciar outros jovens e assim sucessivamente, a gente fazer uma cadeia de coisas positivas e sair dessas coisas de distração do mundo, né? Então, parabéns aí a todos os jovens que estão me ouvindo e através de Deus você evita entrar nesse ciclo da obesidade que a gente estava comentando. Não só isso, é tanta coisa, cada um passa por uma coisa, né? Falar isso aí me fez lembrar também do caso mais recente de conversão, que é o do Bola do Pânico, cara. Fantástico. Olha, eu tava assistindo esse episódio no Tica lá, né, no dia que foi o Frei Gilson. Eu prestei bem atenção em tudo que aconteceu. Eu prestei bem atenção na reação do Bola e do Carioca. E o Bola, historicamente, ele falou a vida inteira: eu não vou casar, eu não quero saber disso aí. Isso aí não Ironia é do pra mim. destino, né, cara? Aí foi lá um Frei Gilson, eu acho tão lindo, ele entrega uma Bíblia pra cada um, toma um presente aqui pra vocês. Aí eles começam a tirar dúvidas e abre a Bíblia assim. Aí ele começa a ler, explica tudo. Aí ele começou a explicar a importância do casamento e tudo mais. Aí tava a mãe da hoje, a atual mulher do Bola, né, casaram. Aí ele pegou e virou pra ela assim: meu Deus, eu vou casar, me perdoa, por favor. Ele virou assim pra ela, que eles ficam atrás na cadeira lá. Sim, no Tipo, backstagezinho, né? isso. Aham. Aí ele pediu perdão, e eu lembro muito bem que desde aquele episódio, ele começou a postar no Instagram, todo domingo missa, todo domingo missa. Eu falei, meu Deus, e começou, e casou. Então, está acontecendo um movimento muito grande, Exato. de todo tipo de perfil de pessoa, Uhum. porque no final das contas, o que falta pra todo mundo realmente é Deus. Com certeza, irmão. E uma hora que você encontra, acabou. Exato. E cada um tem o seu start. Exatamente. E isso é uma coisa que eu fico impressionado, assim. É, O melhor que a gente pode fazer é realmente levar a palavra, levar a boa notícia sim. e dar o exemplo. Claro, e sim, e você sabe, assim, agora falando um pouco do movimento que eu defendo, né, sou um dos embaixadores do Brasil, que é o do Legendários, que todo mundo adora criticar, que é engraçado que ninguém critica show alheio, ninguém critica essas coisas, mas o Legendários, quando é um movimento pró-Deus, pró-luz, o pessoal critica. Cara, mas é um movimento muito poderoso, cara. É um movimento de quebrar cascas. Eu digo que o Legendário, ele quebra aquela casca daquela pessoa que às vezes ela é cética ou ela tá precisando de algum tipo de virada de chave, como você Sim. me falou. E é um movimento que tem crescido ao longo do mundo, né? Então, o que eu posso estar ajudando nesse sentido, eu também tô fazendo. Agora a gente vai ter, tá tendo nesse momento, inclusive, né, pela atitude lá de Alphaville, tá tendo um top agora, estão subindo lá, né? Acho que são 300 e poucos homens subindo hoje. E tá tendo ao redor do Brasil inteiro, né? Então o Brasil, como eu disse, é o país do avivamento. Sim. Consequentemente, o Legendário chegou e tá explodindo. E assim, é um movimento que muda a vida de pessoas, muda a vida de famílias. E às vezes você está ali 4 dias isolado, não é às vezes, é certeza. Vai ter uma metanoia física, mental e principalmente espiritual, porque ali é somente para despertar espiritualmente. Uhum. No último tópico que teve, eu abençoei 7 pessoas com inscrições, né? 7 para ciclo, né? Inclusive, Pedrinho ali também subiu, Legendários. E, cara, é coleção de testemunho, né? O Legendário fala que a gente se alimenta de testemunho. Então, se você, assim, não sei se você, Tito, subiu ou já ouviu dizer sobre Legendários, eu faço aqui publicamente meu convite para você subir, porque de fato é algo que muda a sua vida. E abraça todas as religiões, porque as pessoas falam, eu preciso ser evangélico para subir, ou não sei o quê. Não, cara. Inclusive, quando eu subi em março, eu me formei legendário em março,
E lá eu pude, né, ser selecionado para virar embaixador, por quê? Porque eu quero jogar um Legendários pra juventude, Ah, entende? sim, sim. O meu foco é sempre na juventude, que É, é ela que vai, formação, né? exatamente, vai formar. E eu subi junto com o Wendel Carvalho. E o Wendel Carvalho, hoje, ele, cara, católico fervoroso, irmão. E assim, lá tem tudo. Até ateu, cara. Ah, mas o que que o ateu vai caçar lá? De repente Irmão, encontra o Espírito Santo lá, ué. exatamente. Não é Qual de que é o problema, repente. né? Cara, se você. Assim, a gente brinca lá. Se você não tiver uma experiência com Deus lá, o dinheiro é de volta. Não, mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que tá crescendo esse movimento muito. E eu endosso completamente. Eu acho que muitas famílias estão sendo salvas, cara. Muitos maridos estão sendo transformados. E, bom, você sabe muito bem sobre isso, sobre casamento. O marido, ele é o provedor e ele é eu não sei, a imagem do casamento é o quê? O marido, o esposo, ele tem que ser o escudo da família. Uhum. E a mulher é onde vai cuidar ali, né? Vai, né? A gente fala, o marido da sustentação, a mulher são os pilares. Exatamente, exatamente. Então ele que tem que tomar porrada. Só que, infelizmente, o Legendário, ele só surgiu porque sumiu o escudo, né? Inversão de valores. Nossa. A casca do humano ficou muito frágil. Qualquer palavrinha já vai pra debaixo da cama, aquele negócio. Tipo, tudo é frágil. Então, tudo é frágil. Então, o movimento Legendários é pra literalmente trazer aquilo pra fora, aquela ira pra fora. Às vezes a pessoa, ela tá passando por um momento tão difícil que ela não consegue nem gritar, nem pular, irmão. Eu já vi casos de pessoas tão bloqueadas que ela não conseguia dar um grito. Caraca, Ela não conseguia pular. Pula, fulano! E ele ficava assim, ó, com o pé não saía do chão. Porque na cabeça dele ele achava que tava pulando, não tava não. meu Deus. Cara, eu já vi muitos casos assim. E tem, assim, pontos em específico da montanha que... Ai, cara, é libertador, velho. É libertador. E você poder ajudar a libertar essas almas, cara, é muito gratificante. É muito gratificante. É do tipo, que bom que eu tô aqui, podendo servir a Deus e servindo essas pessoas, mano. E tá na Bíblia, né, cara? O maior é o que serve. E quanto mais você servir, quanto menos eu e mais Jesus, melhor, irmão. Aí o pessoal vai criticar um monte de coisa. Ah, tem que pagar, mas é de graça, não sei o quê, que é a história. Cara, tudo é no seu tempo, irmão. É, Tudo é no seu tempo. ninguém tá sendo obrigado. Ninguém tá pondo arma na cabeça de ninguém. Se você quiser falar assim, não, cara, não me sinto confortável, você vai ser devidamente respeitado. E é tudo sobre honra. Mas sempre tem isso. Igual criticam o Rosário do Frei Gilson. Pô, falar de gente que reza 3 horas da manhã. Pô, que é lógico você reclamar disso aí, Então, meu. cara, Pelo amor de Deus. vai reclamar de uma cantora aí famosa, não sei o quê. Umas aí coisas não. que, mas enfim, né? Cada um no seu tempo. Que todos encontrem a Claro. Deus. Respeito todos acima de tudo, mas cada coisa no seu devido tempo, cara. E não adianta pôr pressão, não, cara. Não adianta pôr pressão, não. Então, cara, é pauleira, mas é aquilo que a gente volta de novo no princípio. Cara, o segredo estão nas pessoas, mano. É o quanto que eu posso influenciar a sua vida. Uhum. Ninguém fala assim, ó. Hoje em dia, a maioria das pessoas fala assim, nossa, eu vou dar um exemplo, vou lá no Tito pra me promover. Ai, que não sei o quê. Não, irmão. Você tem que ir lá e falar assim, cara, o que que eu posso servir o Tito hoje? O que que eu posso servir as pessoas que acompanham o Tito hoje? As pessoas que vão assistir. O que que eu posso servir, cara? É tudo sobre servir, mano. Sim. Servir. Então... Nunca é só sobre a gente. Nunca. O egoísmo é porta aberta. E Deus só te abençoa pra você abençoar um povo. Sim. Sempre. Sempre é sobre um povo, irmão. Sim. Povo do Egito, povo de Israel, povo do... E vai. Nunca é sobre você. Exatamente. Nunca, cara. Que a gente tá aqui pra evangelizar mesmo. E a raiz do mal é o ego, irmão. Sim. A raiz do mal é o ego. Se Jesus é amor, que é a árvore da vida, o diabo é o ego. Ele é o ego. Ele não Ele quis obedecer a Deus e foi expulso. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Eu queria sentar no meu trono, não sei o que. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não, cara. E louco, cara. Louco. É infinito, viu, Tito? O mundo espiritual é infinito. Sim. Mas é muito bom estudar tudo sobre isso. A gente se encontra de verdade
através dele, né? Através da busca de Deus. Isso aí é uma coisa que eu queria que todo mundo pudesse sentir mesmo assim. É. E agora, invertendo um pouco a lógica, e Hum. quando foi o teu ponto de chave, Foi cara? relacionamento também. Também? Então, eu É cheguei no mesmo? fundaço, assim, do poço, Aí. não tinha mais sentido nada. Nenhuma história única, né? Aí Deus fez tudo isso aí. Eu senti a mãozinha dele no meu coração, tava tudo destruído, consertou tudo. Aí. De um jeito assim que ninguém conseguiria fazer. Nada deste mundo conseguiria fazer. É. Aí acabou. Eu É- me encontrei. É como se fosse uma explosão, né, cara? Não Não sei te tem como, explicar. não tem como Não tem conter, né? explicar em palavras isso. É. Porque não dá pra explicar. É muito difícil explicar. É muito fácil você sentir. Eu lembro da sensação como se fosse ontem, assim, ó. Mas era tudo que eu sempre busquei e eu nunca tive antes em lugar nenhum. Não adianta, as coisas do mundo elas não são capazes de entregar. Não entrega, irmão. Mas nem 0,1% assim. Não entrega, cara. E uma vez que você entende isso, a sua relação com Deus ela muda. A minha É. primeira e maior preocupação se tornou não ferir mais ao meu Senhor, ou seja, não pecar. Ó, E depois, fechar todas as portas pro inimigo, para que não tenha ele agindo sobre a minha vida. isso. As Depois, brechas. como eu posso melhorar? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? Como é que é o Isso. negócio? E vai. É. E assim, não cansa, Não. não enjoa. Você quer cada Pelo vez contrário, mais. É, cada vez mais. A sede cada vez mais. exatamente. É. E E- nunca vai ter auge, cara. Não tem. Nunca vai ter auge. Nunca vai ter auge. Não E tem isso- limite. Não tem limite Não. no amor dele, não tem limite até onde você pode chegar na sua relação com ele. E assim, os padres, geralmente eu escuto muito falar nas homilias que assim, essa vida é um sopro. Hoje eu entendo bem o que isso significa. É. Vou passar essa vida inteira do mundo aqui, você não vai conseguir viver tudo que você poderia. E, cara, você sabia que essa frase ela não é à toa, né? Só pra dar esse outro adendo aí que você falou, a vida é um sopro. Sabia que isso daí é literalmente a vida é um sopro, né? Porque Deus pegou o barro Ah, e deu o sopro, né? Sim. Do Espírito na gente. É. E aí nasce, né? Adão, e assim vamos, até hoje. Então, literalmente a vida é um sopro de Deus, mano. Mas ele sabe, eu entro muito nisso também de essa compreensão que ele sabe exatamente tudo sobre nós, porque ele nos criou. Ele é o nosso pai. Cara, Então ele sabe o que ele precisou Sim. fazer com cada um de nós para que a gente encontrasse ele. É claro, cara, e assim, o fato da gente estar falando sobre isso muito alegra a Deus, porque o segredo de você estar no centro da intimidade dele é você obedecer a ele. Sim. Então, você obedeceu no seu tempo, eu obedeci no meu tempo, e cá convergimos para estarmos aqui sentados, conversando sobre ele e para um monte de pessoa que vai chegar essa mensagem. É um papo riquíssimo, né, cara? Sim, com certeza. São papos de pessoas. Você vê, eu não sabia da sua história, você não sabia da minha. A gente convergiu e falamos basicamente a mesma história. Então, por que eu falo que deu match nisso, deu certo disso? Porque, cara, nunca a história é única. E às vezes você, né? Eu vou dar um exemplo pra você que tá me ouvindo. Você às vezes fala assim, mano, como que pode? Os caras se conheceu agora e às vezes você pode estar passando a mesma coisa que a gente passou, cara. E só fica com o coração relaxado e vai acontecer. Você pode estar no pior fundo do poço que você tiver passando. Mas vai passar, meu amigo. Vai chegar o momento que vão ser só histórias como essa, né, Tito? O Vão que ser histórias acontece como essa. o que acontece é o seguinte, tudo é afinidade. Tudo, mano. Quer saber um radarzinho bom pra você se observar pra saber se você tá bem ou se você não tá? Observe o tipo de pessoa que você atrai pra sua vida. Olha lá, o ambiente. O que eu tava falando. Se você não estiver atraindo as pessoas, vamos dizer assim, boas pra sua vida, existem duas situações. Ou você não está bom o suficiente, ou então você realmente tem que mudar esse seu ambiente e buscar mais a Deus e melhorar. É. Sempre se enxergar muito também, entendeu? Cara, isso é muito doido. É louco isso aí. Isso É é muito louco. doido. Eu reparei toda a minha fase de transição, o tipo de É. pessoa que eu atraía pra minha vida e mudou completamente. Muda. Aí eu falei, nossa, então eu tô no caminho certo agora. Muda, cara. 2 semanas atrás, eu tava numa escola profética da Bethel Church, né? Do Bill Johnson. E lá teve quem tá ministrando também é o McCollum, né? E ele tem muito sobre ministério profético e tal. E ele tava dando exemplo de frequenciais energéticos, por exemplo, cientificou, né? Ali a frequência do divino. Como assim? Ele emitia certas frequências em elementos químicos, né? Por exemplo, fogo, água, terra. E ele foi, conforme mudava o hertz, né, da frequência, os elementos reagiam de formas diferentes, cara. Olha só.
E então tudo é sobre frequência. Então, a frequência do ambiente que você tá hoje. Se você caminha com pessoas que estão só buscando coisa errada, só Ih. buscando energia, você, por questão de pressão de frequência no ambiente, você vai retroceder. Você vai buscar. Se você anda com pessoas, por exemplo, escassos, você vai ter escassez. Não tem como. Agora, quando você aumenta diferente. É como se fosse um rádio, né, irmão? Você Sim. ajusta aquela frequência e aí você acha o ponto. Aqui que eu, né? Correto. Então, muitas das vezes, cara, eu acho que é só a questão de você mudar esse seu ambiente, conhecer novas pessoas. E o resto é meio que automático. Porque é muito difícil você mudar essa realidade. Principalmente um trabalho, né, irmão? Principalmente um trabalho. Então, às vezes, o cara fala assim, pô, favela venceu, né? Mas por que ela venceu? Ele ficou lá? Não, né? Eu acho Pois que é. ele buscou outras oportunidades, né? Eu quero passar, entre aspas, um mini tutorial aí, tá? É basicamente o seguinte. Primeiro eu desejo Mini tutorial é bom. Primeiro eu desejo que todos vocês conheçam a Deus, se abram pra isso, o coração de vocês está esperando e ele também está te esperando. É um É ponto. sobre isso, cara. Depois, se olhar com muita humildade e ver que pontos você está errando. Por exemplo, tem na Bíblia vários tipos de não pecados mandamentos. Com certeza. Só que às vezes está escrito ali, não faça isso. Ele não te dá um motivo para você não fazer isso, mas sempre tem um motivo muito grande por trás para que você não faça isso. Sempre que você fizer, você vai estar se ferindo. E você vai abrir uma porta pro inimigo e você vai se afastar de Deus. Deus não vai se afastar de você, ele continua te amando mesmo sendo pecador. Misericordioso. Tá? Aí, quando você resolver primeiro essas questões, porque às vezes o cara tá numa situação, na vida muito intensa de pecado, e se machucando, ele acaba entrando num egocentrismo muito grande, que é Claro. exatamente o que o inimigo gosta. Claro. De Como colocar, que ele vai me ajudar? além de que, às vezes o cara olha a volta dele, ele acha que todo mundo é o problema, e às vezes o problema tá nele. Sim, também. Então, assim, se olhem sempre com muita humildade e muito carinho, porque é assim que Deus olha pra cada um de vocês. E começa a buscar esse caminho. Reza muito. Reze muito. Tem uma rotina boa de oração. As respostas vão vir. Comece a pedir as respostas. Elas vão vir. E a oração e a reza e a oração é justamente isso. É você emanar uma frequência de alô Deus, tô aqui. Você fez isso. Você fez isso. Exato. Tem muitas histórias. A irmã Maria Raquel do Hesed fez a mesma coisa. Exato. E o ato de rezar, o ato de orar é você literalmente fazer walkie-talkie. Alô Deus, eu tô aqui, hein? Eu tô sendo devoto, eu tô sendo um filho, um servo bom e fiel. Às vezes ele não vai te responder. Mas você continua. Alô Deus. É que nem um naufrágio, irmão. A vida que você acabou de dizer, que o cara tá no pecado, é um naufrágio. Você tá no mar, você tem walkie-talkie. Você, a última chance da sua vida é falar no walkie-talkie. Você não vai falar todo santo dia, todo momento, nesse naufrágio, pra ver se algum rádio frequência pega? Exato. É exatamente isso. Alô, até o momento que ele vai falar assim, câmbio, só continua, irmão. Você tá no caminho certo, não desiste. Aí você fala, caraca, ele respondeu. E aí vai, mano. É o walkie-talkie, cara. Walkie-talkie de Deus, mano. É a fé, não pode parar. E fé é imaginação. Se imaginou fora do problema, você chega. Se você ficar alimentando o diabo, querendo ou não, masturbação. Eu já me afundei muito nisso, cara. Todo mundo eu já me afundei muito nisso. Esse negócio de pornografia, masturbação, cara, é tudo semente diabólica. E a oração é o que vai varrendo. É isso mesmo. Vai varrendo. Ah, mas eu não vejo. É engraçado, cara. Ele fala assim, eu não olho por essa ótica. É engraçado, depois vai conversar. Vai acontecer de você dar esse testemunho ainda. Eu já tô há muito tempo em castidade. Mesmo, cara? Estou. Que legal, cara. Não dá, não tem outro jeito. Não funciona. Legal, cara. Não tem como. Top, cara. Parabéns, cara. Glória a Deus. Isso não traz só o fato de você não ferir a Deus, o fato de você fechar a porta pro inimigo. Te traz um autoconhecimento e um autocontrole pra tudo. E jejum, então? Não, muito bom jejum também. Hoje é eu não como carne. Jejum é um absurdo. Eu faço as minhas coisas, entendeu? Mas assim, no início não foi fácil. Não, nunca é. E é tudo, não é só uma questão de mudança de comportamento, né? Por exemplo, é que nós homens temos a parte fisiológica um pouco mais difícil. Então, nos 3 primeiros meses eu tinha até cãibra. Sim. Só que depois eu fui entendendo, né?
Eu preciso sempre estar ressignificando os pensamentos da minha cabeça e não ficar puxando pra nenhum lado erótico. É, Ficar exato. pensando, vai ver uma mulher aqui nos... Passa, não fica É. olhando isso aí. Exato. Não pode Aí dar para. legalidade, mano. Não Exatamente. pode dar brecha. Só que assim, é um processo, né? Eu tô Claro. muito feliz assim. Né, cara? Mas não foi fácil. Porém, é muito gratificante. Exatamente. Essa parte do autoconhecimento e auto-amor por si mesmo, rapaz, isso aí Não, muda completamente o cara. Claro. Claro que muda. E ainda assim, né, cara? Porque Jesus foi pro madeiro por nós, né, cara? Uhum. E a gente retribuir amando ele, cara, é muito top. Porque é literalmente, o inimigo tem medo do sangue de Cristo, cara. Uhum. E quando você respeita o madeiro desse sentido, é como se o sangue dele recaísse sobre sua cabeça. E aí você tá protegido, cara. E tudo volta a dizer, energia, espiritualidade. Então, porque nem, por exemplo, quando você sai pras noitadas, fazendo relacionamento com todo Não faço mundo, isso nem a pau. literalmente você está dando legalidade para aquilo que a pessoa carrega. Por exemplo, você vai sair com uma menina, tal, aí você vai, tipo, colecionando sexos ali involuntários. Cara, assim, desfreado. Mano, você tá literalmente dando legalidade pra tudo que aquela pessoa carrega de ruim entrar na sua vida, irmão. Exatamente. Porque você tem que ter um propósito. Tem uma explicação muito pesada. Isso aí foi o que mudou a minha cabeça sobre isso. Quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu fui estudar tudo que eu precisava saber. Tudo. Aí beleza. Aí eu achei um vídeo muito bom. Um podcast com a Sara Shiva, pastora, e o Lucas Scudeller. Eu recomendo que você assista. Legal. Aquilo ali mudou a minha vida completamente, assim. Que bacana, cara. Aí ela falando, né? Explicando o que significa laço de alma. Claro. É exatamente isso. Absurdo. Aí, por exemplo, tem muita gente que romantiza, coloca uma frasezinha assim, o que Deus uniu o homem não separa. Eles não têm a menor ideia do que isso significa. Aí, cara, o que acontece? Essa parte sexual, sexo casual, vai ter uma relação sexual com uma mulher fora de um casamento, Nossa a fornicação. Ela fala que tudo que tá nela, e vice-versa, tá? Não é só... Tudo que tá no homem passa pra mulher, tudo que tá na mulher passa pro homem. Então, por exemplo, vamos supor que ela tenha o hábito de usar droga. Você vai começar a ter inclinação a usar droga. Exatamente. Porque ela tem os demônios ali que estão nesse negócio aí. Exatamente. E você, querendo ou não, você vai criar um laço de alma com essa pessoa. Isso. Aí, quanto mais pessoas você se relacionar, for fazendo, você vai perdendo a sua identidade própria. Exato. Aí depois você quer casar, você quer ter um relacionamento com alguém, você não consegue. Você repele a pessoa boa. Exatamente. Você repele a pessoa Além, boa. você tá ferindo a Cristo fazendo isso aí. Exato. Tá Só tem bad news. Tá abrindo a porta pro cão. Legalidade. Ou seja, as coisas na sua vida não vão prosperar. É. E você ainda tá fazendo laço de alma com uma pessoa que você não vai viver o resto da vida com ela. Exato. Quando eu entendi essa porra aí, eu olhei assim e falei, meu Deus. Não, nunca é só um sexo. E o pior é que assim, ó, você vai olhando à sua volta, as pessoas que você conhece, as coisas que já aconteceram, você fala, Só faz isso. Meu Deus do céu. É. Não, eu digo assim, as consequências. Sim. Às vezes a pessoa não prospera por causa disso, irmão. E é um detalhe. E assim... Às vezes o cara foi criado achando que ele tem que fazer isso. Não, eu fui esse cara. Não, exemplo. a nossa geração a nossa foi geração, isso. por exemplo. Quanto você pegou aí? Exatamente. Era tipo um troféu. Exatamente, cara. Exatamente sobre isso. Bicho, esse podcast é bizarro. Eu vou te mandar depois você assiste, você vai ficar em choque. Não, eu quero demais, cara. Quero demais. E aí, cara, você acaba repelindo a pessoa, né? Você acaba repelindo. Não tem como ter um relacionamento. Por que eu tô nessa decisão? Se eu não fizer isso, não tem como ter uma família. Exato. Não tem como. E toda questão de tempo, cara. Porque, não, sim. Respeitar o tempo de Deus, beleza. Mas eu tenho que fazer minha parte. Exatamente. Então você tem que estar puro. Você sabe, cara, que... Olha como que é a vida, né? Deixa eu contar um negócio de pureza. Você falou de pureza, eu lembrei de uma coisa. Eu tive agora uma viagem em julho, né? A gente foi lá, uma excursão, né? Eu fui com o Pablo, né? O Marçal. E eu fui lá no evento do pós-guerra. Sabe aquele momento que quase deu a Terceira Guerra Mundial? O Irã e Israel e tal. Nesse momento, eu embarquei com mais 100 e poucas pessoas, quase 200, eu acho que foram até mais que 200, se não me engano. A gente foi rumo a Israel. A gente não foi pra Israel, porque tava chovendo míssil em Tel Aviv, irmão. Meu Deus do Lembra? céu. Lembro. Então, a gente não desistiu da viagem. A gente ia fazer Egito e Israel. Vamos pro Egito. Fomos pro Egito. Beleza, tá bom. Fizemos o que fizemos no Egito, foi maravilhoso e tudo tal. Subimos o Monte Sinai, foi algo assim incrível na minha vida, foi uma experiência assim absurda, tanto na subida quanto lá na parte do pico e descendo foi assim, foi fantástico.
parte espiritual ali, eu acessei algo que eu nunca imaginei acessar. Foi fantástico, assim, a experiência como um todo. Mas quando eu tô falando dessa parte do limpeza. E eu não tinha me batizado mesmo, né? Porque eu tinha. Na verdade, eu fui batizado pela católica, né? Tal, mas eu queria me batizar, mas eu tava segurando o momento, irmão. Bota fé ou não? Tava segurando o momento, porque eu falei, vou batizar no Jordão. Ah, tá. Não sei o quê, Não, tudo sim. tá. Aquele negócio. Aí tá bom. Fui lá, porque eu queria muito batizar no Jordão. E eu tinha até uma palavra profética sobre batizar no Jordão e tudo tal. Tá bom. Aí cheguei e eu só senti assim. Eu acabei de subir o Sinai e tal, e eu senti de Deus assim. Só falando assim. E teve um momento lá que eu tava tendo um batismo lá no Egito, cara, num negócio bem privativo ali entre nós, assim. E ali, cara, eu senti no meu coração. É agora, mano. É agora. Não fica segurando o batismo, tá ligado? Não fica segurando. Cara, você acredita que aí eu batizei no Egito, irmão. No Egito, presta atenção, no Egito. Certo? Uhum. Tá bom. Batizei no Egito. Sabe o que Deus falou pra mim, irmão? Ah. Ele falou assim: eu precisava que você tivesse limpo pra entrar na nossa terra. Israel. Detalhe. Tá bom? Não tínhamos certeza que a gente ia pra Israel. Batizou, não batizou? Teve o episódio do Trump da bomba, tal, não sei o quê. O Pablo chegou e falou assim: pessoal, existe uma chance de a gente entrar em Israel. Tem que ser por terra. Nossa. Pela Jordânia. Nossa. Irmão, a gente fez literalmente a trajetória de Êxodos. A gente atravessou o deserto do Egito. A gente atravessou de barco do Egito para Jordânia. Dormimos uma noite. E lá passamos nós, o primeiro grupo do mundo, em meio pós-guerra. Foi o primeiro grupo do mundo a entrar em Israel. Caraca. Então a gente. Eu tô escrevendo um livro, né? A gente tá. Uma das frases que eu vou colocar no livro é: saímos como os loucos do Brasil e herdamos a terra prometida. Porque, irmão, quem em sã consciência vai pra Israel chovendo míssil em Tel Aviv, na capital de Israel? Ninguém vai, irmão. Então a gente elevou o nível de fé a ponto de pôr a nossa vida em risco. Eu estava tão sossegado quanto a isso, porque eu tinha certeza que a gente ia pra Israel, mesmo com todo esse prognóstico. Uhum. E, cara, eu vou te falar, eu tava tão seguro de mim, assim, com identidade com Deus, que eu falava assim: irmão, eu tô num ponto assim, eu vou batizar, se é a hora que eu subir caiu um míssil em mim, irmão. É porque era a hora. Não é porque ela não, eu já tô de boa, mano, eu já fiz meu rolê. Ah, sim. Tô salvo, tá Entendi. ligado? Sim, sim. Enfim. E aí aconteceu que a gente entrou em Israel, não tinha nenhum turista, a gente herdou basicamente todos os pontos turísticos de Israel. Olha só. Santo Sepulcro, Via Sacra, Getsemane, tudo zero turismo, só nós. Só nós. Muito bom. E, cara, foi muito doido, porque lá eu vivenciei muitas coisas assim, né? E aí teve o momento do Jordão, claro, né? Teve o momento do Jordão, onde foi o cumprimento da promessa. E aí, né, teve o batismo do Jordão e tudo. Foi uma das maiores sensações da minha vida, irmão. Batizar no mesmo lugar que Jesus batizou. Cara, assim, impagável. É. E ainda vivendo esse teste de fé, no meio de uma guerra. Porque às vezes eu vejo a pessoa falando assim: não, eu não vou no culto porque é longe, eu não vou na igreja porque é longe, eu não sei o quê. Cara. Os hobbies, né? As coisas. Irmão, Bicho. eu entrei numa guerra, irmão, por Jesus. Literalmente. Literalmente, mano. Então, é um chamado, cara, que eu não sei te explicar, mas é assim, eu levo até tiro por ele, eu levo até bomba por ele. E eu tô aqui pra salvar a alma, irmão, nessa terra, tá ligado? Então o fato de a gente tá conversando a respeito disso e alcançando as pessoas, é tudo pra honrar a Deus, mano. Com certeza. Tudo pra honrar a Deus. E é toda essa limpeza que você falou. Estar limpo, estar preparado. Porque santo, santificado, é separado. É palavra, separado, né? Você foi separado por Deus. Desde o seu nascimento, irmão. Bilhões e bilhões de gametas, espermatozoides. É. E você nasce. Você já é um milagre, irmão. Eu quero um sinal de Deus na minha vida. Você é o sinal, mano. Exatamente. Você é o sinal. Você não precisa ir atrás de sinal pra Deus. Você é o sinal, cara. Vá mudar a vida das pessoas, cara. Vamos superar. Eu tô disposto a dar a minha mão pra cada pessoa que quiser me mandar uma mensagem. João, me ajuda, cara. Eu tô passando por uma dificuldade. Eu tô passando por alguma coisa. Eu não sei se é espiritual, não sei se é mental, não sei se é físico. Eu te ajudo, irmão.
de coração mesmo, eu tô disposto, eu tô pra servir, velho. Tô pra servir, de coração mesmo. Sou só um servo de Deus, mano. Todos nós somos, É graças a Deus. exatamente sobre isso. João, 2 horas e pouco já passou. Que isso, cara? Já tempo 2 voou. horas e pouco. O tempo voou. Quando o Eita, papo é de glória. Deus, o papo é bom, não tem Amém, jeito, né, glória a cara? Deus por isso. Vai ter que voltar outro dia pra gente falar só de Ô, Deus mesmo, mas... versão 2, versão 2? É. A gente aprofunda mais, então? Mas agora só o papo de Deus. Primeiro, 2 horas de novo vai ser pouco. É sempre isso assim. aí, pô. Tamo junto. Mas eu quero muito agradecer a sua presença, é muito bom ouvir seu testemunho. Eu espero que através disso a gente consiga inspirar as outras pessoas a entenderem principalmente as coisas que se passam na cabeça de cada um. Apesar de serem coisas únicas para cada um, sempre tem uma semelhança, sempre tem uma afinidade. E a nossa função é ajudar a todos a se encontrarem, a encontrarem a Deus também. Acho que é o principal. É, a gente tá nessa terra pra isso, Tito. A Uhum. gente tá nessa terra pra isso, pra poder ajudar todas as pessoas em todas essas esferas. E a mensagem que eu deixo é: você não está sozinho, meu amigo. Você não está sozinho. Você tem aí um grande caminho para trilhar. Só deixa o seu coraçãozinho liberto aí, liberado para Deus entrar, e tudo vai dar certo no tempo certo. Tire essa armadura pesada aí da ignorância e deixa Deus entrar, meu amigo. Deus abençoe e conte comigo o que você precisar aí, hein? Um recado para você diretamente aí. Qual que é o Conte Instagram? comigo, @JPFrutuoso. Isso aí. Manda lá na DM lá que eu estarei à disposição para servi-los todo santo dia. Tamo junto. Muito obrigado, João. Grande prazer Valeu. recebê-lo. É nóis, querido. Deus Muito abençoe. obrigado a todos vocês que assistiram. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Conta um pouco para nós também da história de vocês. Encaminha esse programa para os seus amigos, tá bom? A gente se vê em uma próxima. Um grande abraço, até mais e fiquem com Deus.